Oi pessoal, tudo bom? Boa noite, boa noite. Uma falha técnica aqui, tá? Eu queria começar hoje o dia falando um pouquinho de como eu tô feliz, de como eu tô alegre, de tudo que tá acontecendo aqui dentro do nosso Instagram, de tudo que tá crescendo o mapa da implantodontia digital. Ontem atingimos 3.000 seguidores na minha página. O meu Instagram já tá com 3.000 seguidores e temos mais de 200 colegas aí dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então, por favor, eu peço mais uma vez, hoje é um dia muito especial, é o dia onde a gente vai estar falando propriamente do mapa da implantodontia digital, o que é, para onde vai, para que serve o mapa da implantodontia digital e tudo aquilo que você vai usufruir entrando dentro dessa comunidade, tá bom? E foi muita gente me falando demais sobre o meu avatar, né? Então, como eu quero começar a esquentar a live, as pessoas começam a entrar um pouco mais tarde na live, a gente tem percebido isso. Eu quero mostrar para vocês no começo aqui mais um pouquinho dessa inteligência artificial que a gente ainda está montando para que sirva de assistente pessoal dos nossos alunos do mapa da implantodontia digital. Então eu trouxe mais um pouquinho aqui para vocês terem noção de como a gente vai conseguir disponibilizar suporte para vocês e tudo que você vai poder usufruir dentro desse universo que eu estou montando com todo carinho e com muito respeito ao dentista que quer virar um implantodontista ou praticar a odontologia digital. A implantodontia digital e odontologia digital, vocês vão estar vendo eu falando muito isso durante o tempo todo, mas saibam que é a mesma coisa, que hoje a gente já não consegue mais separar os diagnósticos, os designers, as tecnologias de uma coisa ou de outra, tá bom? Então, a implantodontia digital é uma pequena parte de tudo que a gente consegue fazer com as tecnologias e com as cirurgias virtuais guiadas, com os softwares de diagnóstico e cirurgias virtuais guiadas, tá bom? Então, vou começar aqui com algumas perguntas que muita gente me fez durante a semana para mim tentar começar a mostrar para vocês como funciona aqui o nosso avatar. Ele vai servir muito para vocês aí, para todo mundo que estiver dentro da comunidade, ele vai estar disponível, tá? Então, eu vou apertar aqui, ó, e vou começar a conversar com o André virtual. Olá, pode fazer sua pergunta. O André que vai estar o tempo todo com vocês. Bom, André, me fala uma coisa, você pode se apresentar aqui para o meu público? Estamos numa live. Claro. Sou o Dr. André Luiz Sorato, pioneiro em implantodontia digital e cirurgia virtual guiada no Brasil. Com mais de 30 anos de experiência, transforma a odontologia analógica em digital, eliminando surpresas no centro cirúrgico. Sou professor e coordenador há mais de 17 anos, criador do mapa da implantodontia digital e entusiasta da inteligência artificial aplicada ao planejamento cirúrgico. Estão vendo, pessoal, aonde a gente está conseguindo chegar, né? Hoje, com a inteligência artificial, que nós estamos utilizando demais dentro dos recursos dos softwares, estamos usando demais dentro do marketing digital, ele também vai servir de assistente virtual, tá certo? Ele vai poder te fazer, quando a gente começar a utilizar o mapa, depois que você maratonar o mapa, depois que você tiver todo esse conhecimento, tudo aquilo que você precisa começar a pensar de uma forma digital, você vai ter esse assistente te ajudando full time, o tempo todo. Então, ele pode, inclusive, depois que eu tiver treinado, colocado todo o meu conhecimento dentro do avatar, ele vai estar respondendo para vocês como se fosse a minha pessoa física. Por quê? Porque esse avatar ele é fechado. O conhecimento que está sendo abastecido dentro dele é um conhecimento somente de odontologia e implantodontia digital. Ele não sai buscando por aí as informações dentro de ChatGPT, de Manus ou de qualquer outra inteligência artificial. Ele vai estar respondendo exatamente como eu responderia para vocês se vocês tivessem feito essa pergunta. Ou seja, ele vai ser o seu grande assistente, seu grande tira-dúvidas e vai estar disponível para todo mundo que começar a participar do mapa. Vou mostrar mais um pouquinho. Olha só, pessoal, dá uma olhadinha nisso. Olá, pode fazer sua pergunta. Oi, André. O que é o mapa da implantodontia digital? O mapa da implantodontia digital é minha metodologia estruturada que ensina o fluxo 100% digital, integrando planejamento cirúrgico protético com execução guiada. Ele elimina surpresas, aumenta a precisão milimétrica e otimiza tempo e recursos, transformando a implantodontia tradicional em alta performance clínica e rentável. Muito legal, muito legal. E me conta também, por favor, para quem é o mapa da implantodontia digital? O
mapa da implantodontia digital é para dentistas que querem sair do analógico e dominar a implantodontia digital com segurança e eficiência. É ideal para profissionais que buscam alta performance, menos retrabalho, mais previsibilidade e diferenciação no mercado. Também serve para especialistas e estudantes que desejam se atualizar com tecnologia de ponta. Muito legal, André, muito legal. Me conta também, o que eu preciso para entrar na implantodontia digital? Para entrar na implantodontia digital, você precisa de scanners intraorais, tomografia computadorizada, softwares de planejamento 3D e impressoras 3D para guias cirúrgicos. Além disso, é fundamental aprender a integrar esses recursos num fluxo digital, com planejamento protético antes da cirurgia, garantindo precisão e segurança milimétrica. Muito legal, André, mas eu estou no começo, estou começando agora a conhecer a implantodontia digital. Eu tenho que ter todos esses equipamentos na minha clínica ou eu tenho como terceirizar esse processo? No começo não é obrigatório ter todos os equipamentos. Você pode terceirizar etapas como tomografia e escaneamento e impressão 3D. O importante é dominar o fluxo digital e o planejamento integrado. Com o tempo, conforme o retorno financeiro, pode investir em tecnologia própria para maior autonomia e eficiência. E dentro desses processos, quais são os processos que podem ser terceirizados? Você pode terceirizar a tomografia computadorizada, o escaneamento intraoral e a impressão dos guias cirúrgicos em laboratórios especializados. O planejamento digital, porém, é essencial que você faça para garantir controle e precisão. Assim, mantenha a qualidade e segurança do tratamento, mesmo terceirizando etapas técnicas. Então, pelo que eu entendi, o importante é começar a pensar digital. É isso? Exatamente. O fundamental é adotar a mentalidade digital, planejando sempre pelo resultado final e integrando tecnologia ao seu fluxo clínico. Isso elimina incertezas, reduz retrabalho e eleva sua performance, mesmo que a infraestrutura completa venha aos poucos. O digital é o futuro inevitável da implantodontia. Muito legal. E para os alunos, né? Os alunos que entrarem dentro da nossa comunidade, o que eles vão aprender? Os alunos da nossa comunidade aprendem o fluxo completo da implantodontia digital, desde o planejamento protético até a cirurgia guiada e reabilitação final. Eles dominam tecnologias como scanners intraorais, tomografia, softwares 3D e impressão de guias, além de técnicas minimamente invasivas e uso de inteligência artificial para otimizar resultados. Legal. E com conhecimento do mapa, o aluno vai conseguir fazer cirurgias virtuais guiadas no seu consultório? Sim, com o conhecimento do mapa da implantodontia digital, o aluno estará capacitado para realizar cirurgias virtuais guiadas com precisão milimétrica no consultório. Ele aprenderá a planejar digitalmente, produzir guias cirúrgicos em impressoras 3D e executar procedimentos minimamente invasivos, garantindo segurança e previsibilidade clínica. Legal. E você? Você como inteligência artificial, com todo esse conhecimento que nós estamos praticando, como você vai poder ajudar os alunos? Como inteligência artificial, atuo como um copiloto que potencializa o aprendizado dos alunos, oferecendo respostas rápidas, personalizadas e baseadas em evidências. Posso esclarecer dúvidas, sugerir recursos, acompanhar o progresso e ajudar a fixar conceitos do fluxo digital, ampliando a curva de aprendizado e facilitando a aplicação prática do conhecimento. Bacana, muito legal mesmo. E você consegue responder situações específicas, perguntas específicas sobre o conhecimento da implantodontia digital? Consigo sim. Posso responder perguntas específicas sobre planejamento digital, cirurgia guiada, uso de scanners, tomografia, impressão 3D, técnicas minimamente invasivas e aplicação de inteligência artificial na implantodontia. Sempre com foco em protocolos e possibilidades, sem substituir a avaliação clínica presencial. Muito legal. Muito obrigado, André. Foi um prazer falar com você essa noite. O prazer foi meu. Fico feliz em ajudar a transformar sua prática com a implantodontia digital. Conte comigo para seguir nessa jornada rumo à alta performance e inovação. Até a próxima. Até a próxima. Pronto, pessoal. Eu queria que vocês entendessem o potencial dessa ferramenta que vai estar à disposição de vocês. A qualidade do processo e tudo aquilo que eu vou estar fomentando dentro dessa inteligência. Hoje, ele conseguiu responder algumas
algumas perguntas que eu já fiz dentro de um pequeno treinamento que a gente já colocou dentro dessa inteligência artificial através do mapa da implantodontia digital. Nós colocamos só 10% do conteúdo do mapa. Vocês imaginem quando a gente conseguir subir todo esse conhecimento. Aí sim a gente vai ter um assistente virtual que realmente vai poder te ajudar. Tá bom? Legal? Eu vou passar aqui agora para nossa live, vou mostrar para vocês. Hoje a gente vai estar falando de uma tecnologia muito importante que foi lançada agora em 2025, em março de 2025, na verdade. É uma tecnologia de corpo de escaneamento chamado FUARC, que está mudando a forma de se pensar em protocolo em desdentados totais. Eu vou devagarinho, passo a passo, eu vou mostrar para vocês algumas experiências que eu tenho vivenciado e tenho vivido, principalmente junto com os meus alunos, os alunos que já fazem parte da minha comunidade, que já estão utilizando o mapa da implantodontia digital desde a primeira versão. Essa é a versão 2025 que vocês vão estar recebendo, tá? Hoje ela subiu e é hoje que o 2025 vai estar no ar, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Como é que eu mudo aqui? Vou aqui pro... Legal. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês dentro do mapa da odontologia digital é um pequeno resumo do que aconteceu comigo mesmo. Da onde veio a minha origem, por que eu comecei a me preocupar em digitalizar todos os meus processos, desde que época que eu comecei a fazer isso. Tá? Mostrar toda uma trajetória para vocês que é muito importante vocês conhecerem, porque quando a gente mostra de onde veio, mostra o caminho que nós estamos trilhando, é exatamente aquilo que eu quero que vocês tenham de conhecimento, uma base sólida de quem faz e trabalha com isso há tantos anos, tá bom? A primeira vez que eu vi uma imagem reformatada dentro de um software girando na minha frente numa tela de computador. Isso aconteceu em 2003, lá no meu mestrado, junto com um colega chamado Pércio Faber. Pércio Faber era um cirurgião bucomaxilo muito conhecido da região de Piracicaba, e ele tinha acesso a algumas tecnologias de imagem e de prototipagem para fazer reconstruções ósseas mais severas, tá certo? Então ele já havia esse tipo de tecnologia, só que ela estava começando muito devagarinho aqui no Brasil, que a partir de 2003, com clínicas de prototipagem que começaram a existir aqui, uma muito famosa que era lá em Brasília, onde chamava Bioparts, foi onde eu comecei a entender que o futuro da implantodontia ia ser totalmente baseado em imagens. Isso foi um grande start, e foi aonde eu comecei a trabalhar muito forte para entender qual é o destino e qual vai ser a tecnologia que vai me levar ao futuro da implantodontia. Isso aconteceu a primeira vez somente com tomografias computadorizadas. Era o único recurso que a gente tinha na época. A gente trabalhava com tomografias computadorizadas reformatadas em 3D, e o próximo passo do diagnóstico foi a gente começar a trabalhar com aquilo que a gente chama até hoje de prototipagem ou biomodelos. Tá bom? Mas eu já falei disso. Quem quiser ver toda essa história tá aí dentro das 11 lives. Eu vou repetir mais uma vez. Pessoal do Zoom, todo mundo que tá aí dentro do grupo, tá? Nosso grupo de referência já, nosso grupo do mapa da implantodontia digital. Todas as 11 lives, toda essa sequência de lives que eu mostrei para vocês já estão gravadas lá e já estão à disposição de todo mundo. Contando com essa live de hoje, você vai ter mais de 12 horas de conteúdo específico, mostrando passo a passo da origem, da onde a cirurgia virtual veio, qual é a história da cirurgia virtual dentro do Brasil, tá? E como é que a gente chegou no que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje, tá? Isso é um caminho de 21 anos, tá? 21 anos que eu consegui trilhar para poder pavimentar tudo isso que vocês vão receber dentro do mapa da implantodontia digital. Ou seja, hoje todos os caminhos estão extremamente prontos. Tá lá todo o conteúdo que você precisa para estar replicando e começando na segunda-feira a trabalhar pensando digital, você vai encontrar dentro do mapa, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam. É um curso básico voltado para quem está começando, voltado para o cirurgião dentista ou implantodontista que é um pouco mais velho, pessoal da velha guarda como eu, com 55 anos de idade. Essa odontologia é a mais inclusiva, é o processo mais inclusivo
que eu vejo dentro da odontologia nesses 32 anos de profissão. Preste bastante atenção. A odontologia, a implantodontia digital já é uma realidade dentro de uma grande quantidade de clínicas já no Brasil e no mundo, principalmente nos Estados Unidos e na Alemanha, ela já está tomando cerca de 60% do mercado. Aqui a gente também está começando a caminhar para esse processo, tá bom? Pessoal do Zoom, que eu estou vendo que está crescendo bastante aí, todo mundo que tiver no Zoom, na hora que eu terminar a live, a gente vai esticar aí mais meia hora, 20 minutos, o tempo que for necessário para matar todas as dúvidas sobre esse processo, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui um caso de um protocolo de carga imediata full digital, que eu já estou utilizando esses scans que eu chamo de Full Arc. Eu vou explicar para vocês o que é isso, o que é esse tal de Full Arc, que todo mundo está enchendo minha caixa do Instagram perguntando sobre esse processo. Eu estou respondendo. Pessoal, se eu não conseguir responder todo mundo no mesmo dia, tá? Vocês não vão ficar sem respostas. O mapa da implantodontia digital é uma equipe de pessoas trabalhando. Não sou eu que estou aqui. Eu sou a interlocução. Eu tenho toda uma equipe técnica. Eu tenho todo um pessoal voltado para o tempo todo tá facilitando a vida de vocês dentro dessa jornada. Tá certo? Então, daqui para frente, quem tiver junto com a minha equipe, junto com a nossa comunidade, o tempo todo, full time, vai ser assessorado. Entenderam bem? Vocês não vão comprar um curso digital e simplesmente vão lá assistir umas aulinhas e acabou. Não. Você vai ter toda uma infraestrutura montada para poder te ajudar. Eu vou estar podendo tempo, se eu não tiver pessoalmente, eu vou estar através de inteligência artificial ou eu vou estar com o pessoal que eu estou treinando forte aqui, de verdade, para que todo mundo mate as suas dúvidas e para todo mundo que maratonar comece a pensar digital. É uma das coisas que eu sempre falo. Aqui você vai ter liberdade. Liberdade, é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês não vão estar vinculados a empresa nenhuma, nenhum sistema de implante. Eu não quero mudar absolutamente nada dentro da tua clínica. Eu vou mostrar sim o que eu uso, porque eu uso e eu sei que dá certo. E se vocês quiserem me seguir dentro dos materiais que eu uso, a maneira que eu trabalho, legal. Se vocês quiserem fazer o caminho de vocês, o mapa vai mostrar isso para vocês e o que eu puder te ajudar a seguir o caminho próprio da sua linha de pensamento, eu vou estar aqui. Ou seja, eu não quero mudar sua autoridade, eu não quero mudar seu conhecimento, eu quero mudar a maneira de você pensar em odontologia digital. É para isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para te ajudar a transformar um movimento muito legal que você vai fazer dentro da tua clínica e eu garanto, presta muita atenção no que eu vou falar agora, que você vai criar muito mais autoridade, você vai conseguir se comunicar muito melhor com seus pacientes e com a sua equipe, você vai ter um tempo de clínica muito menor quando você for desenvolver um procedimento em seus pacientes e com muita qualidade você vai entregar um serviço mais rápido, minimamente invasivo, que isso os teus pacientes vão adorar, principalmente por aqueles que passam por cirurgias, principalmente as de implante. Eu tenho feedback disso todos os dias aqui na clínica, gente. Cada vez que eu faço uma cirurgia que o paciente fala, já acabou, doutor? Eu falo assim, já acabou. A pessoa fica maravilhada, tá? Isso aqui acontece todos os dias aqui na minha clínica, tá bom? Vocês vão ver o tanto de valor que vocês vão criar no procedimento de vocês, o tanto que vocês vão conseguir montar um processo digital e explicar isso para os seus pacientes e compartilhar com a sua equipe de uma maneira muito rápida mesmo. Tá certo? Os protocolos de carga imediata hoje dentro do meu consultório não levam mais do que um dia. E eu garanto para vocês que todo mundo vai conseguir chegar lá. O mapa não é para quem quer começar já fazendo o protocolo. Gente, esquece isso. O mapa é para quem quer ter base, tá certo? Porque o que eu vejo hoje dentro da maioria dos cirurgiões dentistas que são imediatistas, né? A gente tem uma geração que está chegando agora que ela é muito imediatista. Você precisa ter o básico na mão de vocês. Se vocês aprenderem o básico, vocês vão conseguir discutir sobre qualquer assunto.
Porque não adianta nada você terceirizar todo o processo e você ficar aplicando aquilo que os seus terceirizadores estão te recomendando sem ter noção nenhuma do que você precisava fazer. Entendeu? Então, eu vou criar um pensamento digital e vou falar para vocês que o único investimento que vocês precisam ter para estar dentro dessa odontologia, tá com toda a minha assessoria, é simplesmente comprar um bom computador. Isso aí não tem jeito, pessoal. Você vai ter que ter um bom computador e que seja um notebook, né? Porque você vai poder levar e estar mostrando isso para todo mundo em tempo real, aonde você estiver. E a liberdade que eu digo que vocês vão ter, liberdade, né? Liberdade de trabalho, liberdade de comunicação, você vai poder usar sistemas de implantes, laboratórios de próteses, sistema de terceirização em qualquer lugar do mundo. Não só aqui em São Paulo, não só com os parceiros, qualquer lugar do mundo você vai poder começar a compartilhar, você vai poder começar a conhecer e você vai começar a ter acesso, que é o mais importante. Acesso, é isso que a gente está criando aqui para vocês, tá bom? O mapa da implantodontia digital foi desenhado para você, dentista, que pensa e tenho certeza que você vai criar valor dentro do seu processo. Tá bom? Então é isso. Eu queria agradecer todo mundo que está chegando aqui. Espero que vocês comecem a pensar digital. Eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui a cereja do bolo, como todo mundo diz. É uma coisa que eu busco há muito tempo, é conseguir fazer um protocolo totalmente digital, ou seja, um protocolo que eu não tenha nenhum passo analógico para que ele exista, tá bom? Isso foram 21 anos trabalhando em cima de um processo. E eu contei essa história todinha nas 11 lives que estão aí à disposição. Não deixe de maratonar. Como é que eu entro? Como é que eu assisto essas lives, professor? Me ajude a divulgar isso, pessoal. É muito simples, é só você começar a me seguir lá no Instagram, @sorato.andré, e a partir desse momento você vai clicar no link da BIOS e ele vai te dar um acesso, vai te pedir um e-mail e vai te pedir um nome. E a partir desse momento você vai entrar num grupo de WhatsApp e nesse grupo de WhatsApp vocês vão ver em cima da tela todas as 11 lives bem editadas, de uma maneira adequada, numa sequência lógica que vocês vão ver desde onde eu comecei, quais são os processos que eu utilizo, quais são os componentes, como é que eu organizo tudo isso para que o meu, veja lá, e vocês vão ter o de vocês, como é que funciona o meu fluxo digital. Tá? Vocês vão gostar demais. Vocês vão começar a entender e vou começar a organizar isso da clínica de vocês. Tá bom? Vamos andar aqui? Então, quando eu falo aqui nosso fluxo digital, porque todo esse fluxo digital, tudo isso que eu consegui montar e fazer funcionar aqui na minha clínica, eu tive a assessoria de várias empresas, mas principalmente da EFF Dental e da Aeroprótese no começo. Hoje tem outros parceiros envolvidos. Eu tenho hoje, dentro da minha clínica, eu tenho hoje já um pequeno laboratório, eu já freso, eu já imprimo, eu já faço tudo isso. Mas isso aí você vai começar a criar quando você criar um plano de negócios para sua clínica. Entendam isso, você tem que criar um plano de negócios. O mapa não vai estar te ensinando a criar um plano de negócios, mas você tem que começar a criar esse pensamento. Por exemplo, quando você adquire um scanner, por exemplo, gente, você tem que colocar esse scanner dentro de um fluxo que ele vai se pagar. E você não vai comprar um scanner, você vai criar um leasing, um financiamento e o próprio scanner vai se pagar. É assim que você tem que pensar. Entendeu? Isso não é investimento. Isso é negócio que vai começar a acontecer de uma maneira real, tá bom? Vamos lá. Vou pedir aí para todo mundo que tiver aí dentro do Zoom, deixa o microfonezinho mutado, que no final eu vou abrir para todo mundo conversar comigo ao vivo, tá bom? Vamos lá, pessoal? Então, desde 2016, quando eu adquiri o meu scanner, eu comecei a montar esse fluxo digital que eu vou mostrar para vocês agora, que está completamente pavimentado e dentro da cabeça de vocês, tá bom? Então, toda vez que a gente for pensar em odontologia digital ou implantodontia digital, a gente tem que entender que a gente vai trabalhar em cima de 3 pilares. Pega para mim o fio que é a bateria. Vocês vão trabalhar em cima de 3 pilares. 3 pilares que são os nossos meios de comunicação e os nossos meios de conseguir fazer os nossos planejamentos digitais. O primeiro pilar, gente, vocês precisam. É muito importante vocês aprenderem a captar imagens. E imagens não é uma coisa que a gente simplesmente manda para um centro de radiologia ou para um escaneamento terceirizado e isso começa a funcionar dentro do software. Isso é uma grande mentira. Por isso que eu digo que você vai ter que montar toda uma infraestrutura de fluxo digital que vai funcionar. E o primeiro passo
que o mapa vai ensinar para vocês. O primeiro passo é como eu capto essas imagens para que eu tenha qualidade, tá bom? Nós estamos em 2025, eu já reclamei muito de software, muito, desde 2004 que eu venho trabalhando, 2005 que eu venho trabalhando com Nobel Guide, DTX Studio Implante, toda essa minha história com implante 3D, toda essa história, Nemotec, com tudo isso que já passou pela minha vida, teve uma grande época que o problema era atualizações, versões mais atualizadas, novas ferramentas dentro de software. Mas agora a gente não tem mais esse problema. Por isso que eu digo que a estrada já está toda pavimentada para vocês. Nós não temos mais problemas no software. O que nós temos hoje é qualidade de imagens para que esses softwares trabalhem bem. Isso é muito importante. Qualidade nas imagens para que esses softwares trabalhem bem. Tá bom? Então eu tenho que saber muito bem como eu capto as minhas imagens, tanto de escaneamentos através de PLYs e STLs, que são os arquivos que são oriundos de uma varredura de superfície, uma varredura de relevo intraoral e agora também facial. Não dá mais para deixar os scanners de face fora do fluxo digital. Os scanners de face a partir de 2024 já é uma realidade acessível a todo mundo, tá certo? E outra coisa, vocês têm que aprender o que é uma tomografia computadorizada. Tomografia computadorizada, gente, é um recurso que você tem que entender da onde vem, qual é a tomografia que você precisa de acordo com a necessidade de cada caso que você vai fazer. Não é um tomógrafo só, não é um único recurso de tomografia que você vai conseguir fazer todas as suas cirurgias virtuais guiadas. Você tem que entender o que é uma tomografia, como se pede uma tomografia, qual é a cumplicidade que você tem que ter com o seu centro radiológico para que ele te atenda em todos os passos e que você consiga ter uma imagem adequada e um diagnóstico correto. Tá certo? Então os escaneamentos e as tomografias tem que ter um conhecimento muito grande em cima disso para que vocês consigam entender e que vocês consigam entregar um processo adequado para os seus pacientes, tá bom? Quando a gente conseguiu vencer isso, então o que vai acontecer? O mapa vai te mostrar que você vai ter que aprender a escanear, fazer tomografia e levar para o software, escanear, levar para o software até a hora que você conseguiu conciliar todas essas imagens e vai criar, que acho que é o maior fenômeno, né, que a gente tem dentro da implantodontia digital ou da odontologia, é o seu paciente 3D, é o seu paciente virtual, tá? A partir desse paciente virtual muito bem captado, muito bem montado dentro dos softwares, que aí sim você vai começar a fazer diagnóstico, que aí sim você vai começar a fazer os seus designers, e aí sim você vai começar a viver os mundos dos softwares, de designers e de diagnóstico. Esse é o segundo passo que você tem que aprender dentro do mapa, tá? Você vai entender lá. Mesmo que você não tenha esses softwares, mesmo que você não faça esses designers, você tem que ter autoridade suficiente para estar corrigindo isso tudo. Ou seja, você é o piloto, o designer teu ou terceirizado tem que ser de acordo com o teu conhecimento, porque é você que vai estar com o teu paciente, você que vai estar vendo as necessidades e você é que vai estar criando todas essas experiências dentro da tua clínica. Então você tem que saber comandar tudo, absoluto. Sabe aquela história, puta, o avião tá caindo, você tem que sentar na proa do avião, sentar no avião, levantar e pousar esse avião. Entenderam? Né? O avião tá caindo, o que eu faço? Eu vou lá, assumo o comando e faço tudo acontecer novamente. É isso que eu quero que vocês aprendam. É isso que eu quero que vocês tenham dentro da clínica de vocês, tá bom? E o terceiro e grande pilar, né? Aquele lá que eu espero. Eu cheguei no meu terceiro pilar só em 2023, que eu comecei a produzir as coisas aqui dentro da minha clínica. Comecei devagarinho com impressão, fui entendendo o que é impressão digital, fui fazendo os meus slides, fui entendendo os softwares, depois veio a fresadora, daí veio a fresadora, da fresadora veio os fornos, as aplicações, as maquiagens, mas isso é a ponta, gente. Isso aqui é a ponta. Não adianta você pensar em fazer... Hoje a impressão digital já é uma grande realidade dentro das clínicas, né? Os softwares estão funcionando bem, a gente consegue fazer muita coisa, tipo mockup, modelo, tá? Mas levar isso para um processo realmente para você começar a utilizar, a fabricar protocolos ou até mesmo fazer algum tipo de coroa provisória, legal. Então você pode até conseguir provisionar bem, tá? Mas ainda as impressões digitais não chegaram a uma restauração que você possa dizer que está... Não, isso aqui eu confio, isso aqui funciona, porque a gente vai ter que ter pelo menos 10 anos aí testando tudo isso para ter um produto que realmente eu falo, porra,
podemos usar, tá certo? Então, todas essas experiências de fabricar qualquer coisa dentro do consultório é a ponta do iceberg, tá bom? É lá no final. Antes você tem que pavimentar tudo isso com o quê? Com a captação da imagem e o domínio dos softwares. De novo, captação de imagens e domínio de softwares. É isso que você vai aprender aqui dentro da nossa comunidade. De um jeito muito certo e de um jeito muito legal e honesto. Tá bom? Vamos indo? E a partir do momento que você conseguiu criar esse fluxo dentro da tua clínica, esse fluxo digital, aprendendo a entender como é que funciona isso, a pensar digital, você vai ver a grande integração que automaticamente, que naturalmente vai começar a acontecer dentro da clínica, tá bom? Quem tem que começar a pensar digital primeiro dentro da clínica é você, é o cirurgião dentista. Eu tive muitas barreiras aqui dentro dos meus parceiros, dentro dos meus colaboradores, para as pessoas começarem a entender. Então, gente, quem tem que adquirir o conhecimento e passar para dentro da equipe da clínica, com os laboratórios eu tenho certeza que vocês não vão ter problema nenhum, porque os laboratórios já passaram por esse processo. Todos os laboratórios de prótese hoje já são digitais. Então, o seu técnico de prótese, o seu laboratório de prótese vai te ajudar muito nesse processo, você pode ter certeza. Porque há muito tempo, desde 1999, 2000, os laboratórios de prótese já estão se digitalizando. Foi isso que aconteceu com o meu laboratório de prótese, que até hoje eu trabalho com ele, com outros laboratórios de próteses e centros de planejamento que eu também utilizo. Às vezes não dá para fazer tudo sozinho, é impossível começar a volumar, ou tem coisas que você nunca fez, você precisa aprender. A tecnologia muda todos os dias e cada dia é um tijolinho que você vai ter que construir. Isso é muito legal. Você dorme achando que é uma coisa, quando você acorda, um alemão virou uma chave lá de repente, atualizou o software e tudo isso mudou e você vai continuar evoluindo nesse processo, tá? Por isso que eu falo, o conhecimento daqui para frente é constante. E cada vez mais vocês vão entrar nesse processo e vão se apaixonar. Quem é dentista de verdade, que sofre com aqueles monte de atendimentos que a gente faz em cima de inúmeras moldagens, que por muitas vezes ainda a gente tem que passar por um retrabalho, aqui na odontologia digital isso é muito, não vou dizer, se alguém falar para vocês, outra coisa gente, verdade seja dita, se alguém falar para vocês que a gente vai zerar as dores de cabeça, é uma mentira gigante. A gente vai diminuir muito as dores de cabeça e o melhor, a gente vai enxergar as dores de cabeça. Você vai andar para frente se você quiser. Você pode corrigir e andar, ou se você andar, você tem que saber em que fase você vai ter que arrumar isso. Só que isso tudo, absolutamente tudo, vai estar previsível dentro do seu processo. Com o paciente virtual, tudo isso vai estar muito previsível dentro do seu processo. É isso que eu quero que vocês entendam. Você tem que ter apenas o conhecimento, mais nada. Todo o resto você vai começar a trilhar um caminho e vai chegar dentro dos 3 pilares aonde você quiser. E hoje todo mundo está aí para te ajudar. Nós temos empresas de implantes, empresas de componentes protéticos que te dá toda a assessoria do mundo. Absolutamente toda a assessoria do mundo. Tá? Por exemplo, eu uso muito a EFF Dental. Não estou fazendo propaganda, gente. Eu só estou dando um nome para quem é justo. Eu sou muito amigo. Eu conheço a EFF Dental desde antes dela nascer. Eu sei de onde veio a necessidade da construção da EFF Dental, mas eu só falo dela porque realmente é a única empresa do mercado que realmente criou todo um processo digital para te ajudar, tá? Tanto é que foi em primeira mão, eu tive o privilégio em primeira mão de ajudar a desenvolver esse processo do FUAC. Eu fiz o primeiro caso eu vou mostrar hoje para vocês, né, que foi o nascimento desse FUAC aí dentro do processo. O primeiro caso que a gente fez a troca, porque fazer carga imediata é tudo muito simples, tudo funciona, tá? Carga imediata, entrou meio desajustado, a gente aperta, os implantes chegam, isso vai para frente. Eu vou mostrar para vocês a troca de um protocolo provisório feito em carga imediata por um protocolo definitivo passivo. Entenderam? Porque fazer protocolo qualquer coisa faz. O difícil é você ter um protocolo de qualidade e passivo. Entenderam? E foi toda essa engenharia, toda essa tecnologia que eu vejo a EFF desenvolver desde a época do Procera, desde 1999, que eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa evolução, e a gente sabe onde é que a gente está chegando agora. Por isso que a gente tem que valorizar e dar nome para os parceiros.
Tá bom? Vamos continuar aqui um pouquinho? Eu queria falar um pouquinho disso aqui, dos meus alunos, né? Eu dei um exemplo aqui de 3 alunos meus que hoje são basicamente full digital dentro dos procedimentos dele, que tá o tempo todo comigo. Se vocês estiverem por aí, Jane, Ivan, Marquinhos, um forte abraço aí para vocês. Não sei se vocês estão dentro aqui do Zoom ou estão aqui participando da live. Se não tiverem, já fica um beijo aí para todo mundo. Por que eu trouxe? Na verdade, são vários, são um monte deles. E muita gente, por exemplo, o Ivan hoje já é um professor falando só de odontologia digital. Ele já tem um curso dentro de uma instituição de ensino onde ele participa de uma equipe e toda a parte digital dessa equipe é ele que coordena. Porque foi um cara que começou desde 2007 comigo lá fazendo cirurgia virtual, trazendo guia de fora, fazendo um monte de confusão para a gente poder manter toda essa situação e que ele começou a pensar digital desde 2007 quando ele fez a especialização de implantodontia comigo. Então, a Jane, a mesma coisa. A Jane hoje, se você olhar o Instagram da Jane, ela é radicalmente digital. Ela conseguiu, ela virou a chave de uma maneira extremamente... E assim, aonde está o Ivan? Ele está lá no norte do Paraná, numa cidadezinha de 12 mil habitantes. E o que ele conseguiu com isso? Pegar pacientes da região todinha. A Jane, a mesma coisa em Uberaba. Eu quero, se vocês tiverem, eu vou até deixar os arrobas, se vocês quiserem entrar em contato com ele, eles vão ser a prova viva de tudo que eu estou falando para vocês. Porque é fácil. Eu mexo com isso há muitos anos. Eu estou falando de gente que começou agora e está se dando muito bem. O Marquinhos, né? O Marquinhos com essa cara aí, tal, não sei o quê. Ele é um baita expert em alinhadores dentais. Ele é o top 10 lá da Invisalign. E o Marquinhos também passou por todo o processo digital e tem uma clínica também digitalizada, tá bom? Fazendo a diferença. O Marco já vem de uma clínica maior, que ele já atende um monte de gente através de convênios especializados dentro de um banco, tá? Ele atende toda a galera de um banco aqui em São Paulo. Ele conseguiu digitalizar a clínica dele, ele conseguiu diminuir todo o custo operacional da clínica dele, entendeu? Toda a quantidade de pessoas, como ele atende, é uma clínica que trabalha com várias cadeiras, ele conseguiu diminuir o tempo de cadeiras de todas elas. E eu vou mostrar para vocês, quem assistiu a live de ontem, que eu mostrei passo a passo de como eu lidava com o protocolo analógico. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que eu lido com o protocolo digital. Eu saí de 15, 14, 13 horas de trabalho para entregar um protocolo 100% passivo para um paciente, para uma situação simples, rápida e fácil, com 3, 4 horas eu estou resolvendo tudo. Por que eu falo em hora, gente? Porque o dentista precisa entender que ele é um táxi. Ele não é diferente de um Uber. Tá? A gente vive, quanto mais rápido eu vender, mais rápido eu entregar, mais pacientes eu vou colocar. Todo mundo pergunta, o scanner é caro. Caro é a silicona, que custa R$500 uma moldagem de maxilimandíbula. E se você errar, vai gastar mais 500. Tá? E se o motoboy perder, você vai gastar mais 500. Se o gesso quebrar, você vai gastar mais 500. Se você for ver o custo-benefício de um scanner hoje dentro da tua clínica, ele vai te custar R$13, R$14 por operação. Você pode fazer quantos elementos você quiser dentro de um escaneamento dental. E melhor ainda, tudo isso vai ficar organizado, tá? Eu vou falar aqui, lá na frente eu vou mostrar para vocês qual é a estrutura que o mapa vai estar ensinando vocês. A gente tem... Para todo mundo que entrar no mapa, vocês vão ver lá, vou até adiantar, né? Era para fazer na hora do lançamento, o pessoal aqui do marketing vai brigar comigo. Mas você vai ter um acompanhamento, você vai ter aulas te ensinando como armazenar essas imagens, como estocar todo esse processo, para que você tenha o seu paciente virtual perpetuado. Entendeu? O que é perpetuado? Você vai ter seu paciente virtual virtualmente envelhecendo e passando por processo da vida todas deles dentro da sua clínica. Você vai ver ele com 17, 21, 35, 45 e você vai ter a história do diagnóstico de toda a vida dos seus pacientes armazenadas, trancadas dentro de um blockchain, trancados dentro de um processo de nuvem, e vocês vão ter isso tudo guardadinho. Você não vai ter que nunca mais guardar o modelo. Todo mundo guarda modelo de protocolo, né? Esse modelo de protocolo pra gente é o que há do processo, né? Tem que guardar, porque a gente precisa fazer manutenção. Não, cara, aqui a gente joga os modelos de protocolos fora e quando o paciente precisa, a gente imprime novamente. Coloca os análogos e você vai ter o mesmo modelo que você tratou o seu paciente. Ou seja, tudo isso
Tudo isso vai modificar na sua vida. O pessoal que trabalha com aquelas caixinhas guardadas, pelo amor de Deus, vamos esquecer isso. Esquece. Cada vez que você for fazer uma manutenção no seu paciente, você vai escanear teu paciente e você vai ter passo a passo a evolução do seu paciente dentro de um fluxo digital. Quando você for fazer um diagnóstico, tudo certo, e o seu paciente não tiver osso, você tiver que passar com esse paciente por um processo de enxerto, como é o caso que eu vou mostrar aqui para vocês, o mesmo diagnóstico que você fez 1 ano e meio antes, você vai estar utilizando dentro do processo para continuar o tratamento do seu paciente. Então, tudo isso, pessoal, acaba te gerando uma agilidade, uma velocidade que vai te consumir os custos que hoje é invisível dentro de vocês. Tá? Para a gente saber exatamente um custo de um consultório odontológico, você precisa contratar um administrador. Tem que estar você, a secretária e o administrador. Você não tem noção hoje dos custos que isso envolve. E aqui você vai ter tudo mais claro, tudo mais simples e de uma forma rápida e minimamente invasiva. Tá? Então, tá aqui, eu tô fazendo aqui uma homenagem aos meus alunos. Cada um tem uma história muito bonita de superação dentro da clínica deles. E eu tenho muito orgulho de ter participado disso, tá? Muito orgulho mesmo. E tá aí a homenagem que eu queria fazer, tá bom? Imagine o Ivan tomando conta de toda a região lá de Pato Branco, a Jane lá em Uberaba e o Marquinhos aqui no Jabaquara, aqui em São Paulo, mandando muito bem dentro da clínica de cada um, tá bom? Então vamos lá, falando aqui do nosso fluxo digital, como eu falei para vocês, não é de qualquer jeito que eu adquiro imagem, não é de qualquer jeito que eu faço tomografia, não é de qualquer jeito que eu desenho os meus processos. Então aí dentro vocês vão ter que aprender a preparar, vocês vão ter que aprender a adquirir, vocês vão ter que aprender a desenhar e lá no final vocês vão começar a aprender a produzir, tá bom? Mas o mais importante é você saber o que é uma boa imagem captada e o mais importante é você saber que se o design que foi feito está correto. Nem que você tenha que provar, tenha que ver, tenha que ajudar o teu centro de planejamento ou você fazer isso dentro da tua clínica, tá bom? Você tem que ter o conhecimento desses dois pilares de uma maneira muito severa. Você querer produzir alguma coisa, não, isso é detalhe. A gente nunca produziu nada, a gente sempre usou laboratório de prótese, né? O laboratório de prótese não está... Pessoal, enfia uma coisa na cabeça de vocês. A odontologia digital não está tirando o laboratório de prótese do meio do caminho. Pelo amor de Deus, isso é uma tremenda de uma besteira, tremenda de uma mentira, tá? Porque se você tentar montar um processo produtivo dentro da tua clínica sem você saber como fazer isso, que é difícil pra caramba, é muito difícil, muito complicado e muito investimento. Então, se você não tiver todo um projeto perfeito para que se faça isso, você só vai arrumar dor de cabeça. Eu tenho colegas, eu tenho alunos que trabalham como dentista de dia e à noite eles vão fazer prótese. Isso é uma coisa de louco, isso é uma coisa de maluco. A odontologia digital está vindo para cá para te ajudar nos processos, não para te escravizar, mas para te dar liberdade, mais tempo com a família, mais tempo com os filhos, mais tempo passeando, mais tempo fazendo tudo aquilo que você gosta, teu hobby, né? Levando a mulher para a Europa, fazendo qualquer negócio e melhorando sua qualidade de vida, melhorando seus ganhos, melhorando sua produtividade. É isso que você precisa entender. É para isso que a odontologia digital veio, né? Para dar mais conforto para o cirurgião dentista. Tirar ele dessa zona maluca. Né? Para pensar quantas cartas você já fez para o protético na tua vida. Me fala, se alguém puder aí me escrever, fala assim, quantas cartas, pega aí um protesista com mais de 15 anos de profissão, me explique quantas cartas e quantos telefonemas você deu para o seu técnico de prótese. E vocês vão ver que a imagem vale muito mais do que 1000 palavras, porque muitas das vezes você escreve. Anota. Fala e continua vindo errado. Tá? Por quê? Porque a gente não conseguiu entrar na mesma faixa de sintonia. E isso também a implantodontia digital, a odontologia digital vai conseguir fazer por vocês. Tá bom? Então chegamos aqui, falei demais só para mostrar um caso, hein? É que eu tô muito empolgado e eu quero ver todo mundo vivendo esse mundo, essa experiência que eu vivo hoje, gente. Tá? A gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para te incluir, a gente está aqui para que você seja um implantodontista digital, um dentista digital, um protesista digital. E vocês vão ver o quanto isso é importante. Tá bom? Então eu vou mostrar um caso aqui, um caso que a gente começou a fazer ano passado, começo do ano passado, 2024. É um paciente muito querido aqui, é um colaborador aqui de toda a galera, ele trabalha, ajuda muito demais a gente dentro aqui da clínica, dentro lá do laboratório de prótese, ele está sempre disposto a estar ajudando a gente. E a gente resolveu ajudar também aqui o nosso amigo, que é o Avanildo, né? O Avanildo é uma pessoa muito querida dentro do nosso meio. E o que aconteceu? O Avanildo era um paciente que ele precisava de uma reabilitação protética onde ele já havia perdido todos os dentes da boca. O Avanildo já era um paciente
com uma situação, uma doença bucal, né? A gente chama isso de paciente doente, né? Doente com uma doença oclusal totalmente caracterizado, ou seja, ele já era um desdentado total, só que ainda havia alguns dentes, né, que deveriam ser extraídos e instalados duas dentaduras no Avanildo. Seria esse o processo natural da coisa, até que a gente conseguiu trazer o Avanildo e conseguir fazer esse processo de reabilitação oral para ele, tá bom? Então o Avanildo, durante esse processo, chegou pra gente com todos esses 2 caninos muito bem instalados, aí, com 2 raízes muito bem resolvidas, que no começo, antes de eu fazer todos os exames, antes de eu montar meu paciente Avanildo virtual, antes de eu ter o meu Avanildo virtual, a ideia era até tratar esses caninos, né? E fazer implantes na região posterior, implantes e deixar esses caninos aí. Só que vocês vão ver que o Avanildo, apesar de todo esse rebordo aí que vocês estão vendo na maxila, e todo esse rebordo que vocês estão vendo aí na mandíbula, ele tinha muito pouco osso na região dos seios maxilares, e a região anterior da maxila dele era extremamente atrófica. Ou seja, o paciente é um paciente que tinha uma maxila totalmente atrófica. A mandíbula não, a mandíbula já era muito bem resolvida. Então, qual foi o primeiro passo? Foi aquilo que eu falei para vocês, foi o escaneamento de boca. Com esse escaneamento de boca, eu comecei a ver qual era o meu problema. Aqui a gente avalia uma série de coisas que eu preciso ficar aqui 3 dias explicando para vocês tudo que eu avalio quando eu faço um escaneamento bucal, né? Eu chamo isso aqui de escaneamento do problema que eu preciso resolver. É isso que vocês vão. Como é que eu começo a montar meu paciente virtual? Eu faço o escaneamento e vejo qual é o problema que eu preciso resolver, tá certo? Tá aqui o Avanildo, olha aqui, ó. A gente foi lá, fez o escaneamento, fez uma mordida, levou para um software de design, que o software de design que a gente usa é o Exocad. É um software que tem uma inteligência artificial gigante, está ajudando demais a gente com inteligência artificial. Vocês vão ter a oportunidade aprendendo a utilizar o Exocad dentro do mapa da implantodontia digital. Lá no mapa da implantodontia digital, você vai ver todas as aulas onde você aprende a utilizar o Exocad. Pequenos diagnósticos, mas eu não quero que você vire expert em Exocad. Se você quiser virar, você pode até ir. Mas lá vai te mostrar tudo aquilo que você precisa aprender na clínica para que o software funcione bem. Entenderam qual é o negócio? Qual é a ideia? Não adianta você simplesmente mandar um escaneamento para o laboratório, faz um design. Não, você tem que entender o que o técnico passa lá do outro lado, o que ele precisa saber, quais são as informações que ele tem que chegar lá. Para quê? Para que você tenha um bom resultado, para que você tenha uma interação laboratório-dentista de uma maneira adequada. Por isso que lá dentro do mapa eu te ensino o básico do Exocad, tá? Não é para você virar expert em design. Se você quiser, como eu já falei, pode seguir tua vida. Mas lá você vai entender o que o técnico passa se você for negligente na captação das suas imagens. Por isso que isso tá lá, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu fiz o designer, trouxe um diagnóstico. Na verdade, o Avanildo passou antes dessa prova final, ele passou por uma primeira montagem. Aqui a gente ainda não trabalhava com escaneamentos faciais, é tudo na base da fotografia no começo de 2024. Depois vocês vão ver que o segundo protocolo que foi feito no Avanildo já tinha escaneamento facial, foi tudo mais fácil. E tem mais, tá vendo esse diagnóstico aqui que eu comecei a fazer em 2024, janeiro de 2024, ele chegou em dezembro de 23 e a gente retomou o caso dele logo depois das férias de 24, tá? E a gente fez a montagem desse paciente virtual e levamos, olha aqui, ó, a um processo de escaneamento, aonde antes eu tinha somente o passo do problema. Agora, o que eu coloquei dentro do meu planejamento do meu paciente virtual? A solução. Estão vendo aí? Agora eu tenho o escaneamento do design que foi feito lá no laboratório de prótese com a solução do meu processo. Tá? Então, paciente problema, paciente aonde eu quero chegar. Esse aqui é o caminho, é o mapa do processo que eu quero criar, tá bom? Então, quando eu cheguei aqui nesse paciente diagnóstico, é a partir desse projeto, né, desse escaneamento que eu vou começar a fazer o planejamento da reabilitação do meu paciente. Tá bom? Aonde, através de um processo, agora, tá vendo? Ó, eu primeiro criei o designer, eu primeiro criei o paciente virtual, tá? Eu mostrei para o meu software aonde eu quero chegar com a solução, com o designer. Agora sim eu vou somar o volume, que a gente chama de tomografia, tá bom? E a tomografia tem uma série de coisas que a gente precisa observar para que essa imagem funcione bem. Eu dei um exemplo muito sério aqui, muito importante, que toda tomografia deve ser feita com afastamento dos lábios. Tá? Isso é um detalhe. E lá dentro também de todos os nossos processos, vocês vão entender passo a passo de todo o conhecimento
para você poder selecionar o seu centro de radiologia, saber qual é a tecnologia que ele tem que te entregar para que você funcione bem, e você vai criar toda uma relação dentista-radiologista, para que você consiga atingir as altas qualidades nesse procedimento de cirurgia virtual guiada. Tá? Não existe o implantodontista digital que não tenha um bom conhecimento e um bom projeto dentro da clínica de radiologia. Como também não existe o dentista implantodontista digital que tem um bom laboratório de prótese com todos os processos virtuais. Tá bom? Vamos indo. Olha aqui. Isso aqui já é eu pulei o protocolo inferior, porque o protocolo inferior não foi 100%. Ele foi 100% digital também, mas era outra tecnologia que eu estava utilizando aqui na clínica que tinha dependências de tomografia. Eu já conseguia fazer um protocolo digital, mas eu dependia muito de tecnologia que você não vai conseguir ter dentro do seu consultório. Entendeu? Você tem que ter acesso a um tomógrafo em tempo real para que você faça esse processo que eu estava estudando aqui. Tanto é que eu já engavetei isso, não quero mais nem falar disso, tá? Então a gente passou, aí sim, quando eu fiz a maxila do Avanildo, a utilizar o que a gente chama de Full Arc. Vocês vão estar vendo aqui que resolveu o meu problema de fluxo digital em pacientes desdentados. Então o que aconteceu? O Avanildo ele passou por um processo de enxertia, onde eu fiz um levantamento bilateral da maxila, levantamento de 6 bimaxilar, mas pegando o seio de uma maneira muito. Vocês vão ver que o enxerto foi muito grande. Aí que eu consegui vir desde a região de canino, próxima a canino, até a região de segundo molar, com uma quantidade óssea muito grande que foi formada. E ele passou um período de 9 meses cicatrizando, para que a gente pudesse fazer, e nós conseguimos fazer um protocolo de carga imediata em cima desses enxertos. Se você quiser saber também como eu faço isso, lá no mapa vocês vão entender, tá bom? Então o que aconteceu? A gente não fez aquele diagnóstico do Avanildo? Isso aqui foi o resultado do protocolo inferior e uma prótese total superior, que ele colocou essa prótese total, daí ele passou pelo enxerto com essa prótese total, e vocês estão vendo que essa prótese total já tem alguns marcadores digitais para a gente fazer tomografia. Eu usei o mesmo diagnóstico que eu fiz há 1 ano e meio atrás. Eu continuei com esse mesmo diagnóstico até a instalação do protocolo provisório no Avanildo. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui o Avanildo. A gente novamente agora a nova digitalização do problema. Aqui, ó, vocês estão vendo que a prótese total do Avanildo aqui, eu dei uma pintada nela de branco, tá? Para vocês entenderem um pouco mais, associarem essa prótese total dele aqui com o protocolo inicial impresso que eu mostrei lá, para vocês entenderem que eu pintei essa prótese de branco nesse processo porque os scanners não precisam disso, para que vocês associem que é o mesmo diagnóstico que eu fiz há 1 ano e meio atrás. E aqui também já com o recurso do escaneamento facial, escaneamento facial, gente, não é fácil. Escaneamento facial tem todo um processo, que eu aprendi muito isso com o Rosmani e com o Vedovato, sem os artigos que eles publicaram e essa parceria que eu tenho com eles, eu não teria conseguido um resultado tão bom quanto eu tenho hoje com os meus escaneamentos faciais. E estou evoluindo nesse processo ainda, e garanto para vocês que em mais uns 2, 3 meses eu vou ter isso em excelência para ajudar vocês também, tá? E olha aqui, ó, o paciente foi lá com essa prótese total, fez uma tomografia de duplo escaneamento. Quem não sabe o que é duplo escaneamento, eu já expliquei lá nas 11 lives, você vai estar lá, só você acessar lá as 11 lives, você vai ver o que é um escaneamento, duplo escaneamento digital, e eu vou estar te ensinando também isso dentro do mapa da implantologia, como fazer um bom duplo escaneamento, tá? Isso é muito importante para quem quer mexer com desdentado total, tem que saber lidar com essa técnica. E tá aqui o resultado, eu quero que vocês entendam, olha só meu paciente virtual montado, gente, olha o que eu enxergo, a quantidade de osso, tá certo? A profundidade dos meus implantes corretas para que eu tenha um transmucoso adequado. Estão vendo aqui, ó? No primeiro slide do lado direito tá lá, aquela linha vermelha que vocês estão vendo ali é o meu transmucoso, é a altura da minha gengiva. A parte azul é o protocolo de prótese que eu quero montar para o meu paciente. O implante em azulado aí é o quanto que eu preciso colocar esse implante dentro desse transmucoso para que o quê? Para que eu consiga planejar o meu intermediário. Eu não faço protocolo direto sobre implante. Vou repetir, eu não faço protocolo direto sobre implante. Isso é um crime. Isso é um crime com o paciente. Tá bom? Em algumas situações muito restritas, que a gente não consiga utilizar essas peças, a gente pode até pensar. Mas dentro do fluxo normal não existe protocolo sem implantes. Tá bom? Porque a grande maioria das clínicas fazem isso a rodo por aí. A rodo, tá? Daqui no segundo quadro, eu além de planejar a posição espacial do meu ideal do meu implante, que eu fiz no primeiro quadro, no segundo quadro eu estou planejando o meu componente protético.
Tá certo? E no terceiro eu estou mostrando para vocês aonde vai ter meu link digital. O meu link digital onde vai construir minha prótese. Eu consigo aqui até medir a altura do link que eu vou utilizar dentro do processo. Onde eu vou cortar meu link. Porque os links digitais, pessoais, ou links para confecções dos provisórios digitais, ou das peças definitivas digitais, ele tem várias alturas, né? Você tem 3 alturas diferentes que lá no CAD, lá no design, você pode deixar ele numa altura maior ou diminuir para uma altura menor. Então a gente tem lá 7, 6,35 e 5 milímetros de altura, que é a altura mínima que eu tenho que ter no espaço interoclusal do meu paciente para que eu consiga usar o mini pilar. Então, ou seja, eu planejo passo a passo todos os procedimentos. O meu paciente virtual está sendo operado agora. Eu estou operando meus pacientes virtuais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar do virtual e vou só transferir para o meu paciente humano, desse jeito. E quando eu faço esse planejamento, eu vou receber um STL de um guia. Eu quero que vocês prestem muita atenção no sucesso que foi os enxertos desse paciente, né? Que o menor implante que eu utilizei aí foi um de, se eu não me engano, 3,5 por 11,5 ou foram todos 4,3. Eu tive 4,3 por 16, 4,3 por 13, por 11,5. Então foi um sucesso tremendo para a maxila atrófica que se encontrava há 1 ano e meio atrás. Por que você não mexeu com a região anterior? Porque ele ia ter que passar mais um processo de enxertia, que é caro, né? E a gente vai continuar com esse tratamento no Avenildo. Só que eu resolvi fazer os levantamentos de seio, já estabelecer uma prótese para ele e depois devagarinho a gente vai trabalhando todo o resto da maxila, tá? Então ele tem cirurgia pela frente ainda, mas hoje ele já está com 2 protocolos funcionando, tá bom? Olha aqui o resultado do nosso planejamento virtual e o que? A partir do que eu formatei de um STL, eu criei o que? Um guia dentro do meu software. O software que gera esse guia para mim, tá certo? Pessoal, aqui é a parte mais perigosa de todo o processo. Se você não tiver um bom fornecedor de guia, ou se você não souber fazer uma impressão desse guia muito certa dentro da tua clínica, se você quiser se meter com isso, é aqui que a porca torce, a porca torce o rabo. Aqui é o calcanhar de Aquiles de todo o processo. O outro calcanhar de Aquiles é você saber aplicar. Mas aqui, ó, na confecção do guia, porque eu falei para vocês, lá dentro do software, se você captou as imagens, tudo que você coloca lá é muito preciso. A gente não tem mais problemas com softwares de posicionamento de implante e confecções dos guias. Isso aí é passado, tá certo? E passado distante já. Mas a confecção do guia é uma coisa muito importante. Tá? Então você tem que ter isso muito bem formatado, porque 0,3, 0,4 milímetros de distorção na ponta da broca vai dar quase 1,5 milímetro de distorção lá no final do processo. Então você vai acertar nervo alveolar se você não souber trabalhar com isso. Eu garanto para vocês que vocês vão acertar. Então um bom kit, um bom processo de implante, uma boa marca de implante associada a um fluxo full digital dentro de um software de diagnóstico. Vocês estão vendo que eu não estou falando nome de software nenhum aqui de diagnóstico. Vocês querem saber o que eu uso? Eu uso o DTX Studio Implante, eu uso implante 3D, uso o Nemotec muito pouco, tenho o Nemotec, uso muito pouco, não é meu dia a dia. Hoje o implante 3D, quem está dominando o assunto, quem quiser conhecer, entre em contato comigo aqui, que eu vou te mostrar um software que consegue deixar todos os provisórios mesmo antes de você operar, prontos. Tá? Hoje, próteses de 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, eu deixo todos os provisórios já prontos e aplico no meu paciente no mesmo momento. Protocolos, eu não sou, veja bem, não tenho nada contra, absolutamente nada. Mas eu não sou adepto de deixar um protocolo pronto para você adaptar no seu paciente, tá certo? Eu acho muito engraçado que muitos colegas que estão passando por esse processo de fazer alonforos, de protocolo, aonde ele, em vez de adaptar um protocolo ao paciente, ele adapta o protocolo ao paciente, né? O paciente ao protocolo. Não, eu sempre acho, eu corri atrás, eu consegui fazer próteses pré-fabricadas na minha vida, onde o protocolo ficava pronto para poder aplicar no paciente de uma maneira muito correta. Lá em 2004 isso, hein, gente? Eu fiz próteses pré-fabricadas e apliquei nos meus pacientes em 2004. E hoje, em 2021, eu digo para vocês que vocês têm que fresar e você ou tem que imprimir as suas próteses provisórias depois da cirurgia utilizando a tecnologia FUARC. Quer que eu repita isso para vocês? Utilizando a tecnologia. Você vai ter o melhor de todos os mundos. E fresar um protocolo de PMMA, imprimir um protocolo com essas resinas com carga acrílica que estão vindo aí, você não passa de 1 hora e meia, mais 1 hora e meia de maquiagem e acabamento. Então, em 3 horas, né? Se você tiver um laboratório digital bom trabalhando contigo, um centro de planejamento bom trabalhando contigo, você vai entregar essa prótese no mesmo dia, como eu faço aqui. Então, eu garanto para vocês. E nos unitários, você faz numa manhã. Do
Do paciente chegar com a tomografia no teu consultório, você escanear a boca dele, antes do meio-dia você fez a cirurgia e você já instalou o provisório. Unitário é a grande cereja hoje. O dinheiro roda rapidinho em processos minimamente invasivos que encantam o paciente. Encantam, gente, encantam os pacientes, entendeu? E esse valor você pode criar dentro do teu processo. Tá? Aqui é o meu protocolo planejado dentro do software. Planejado dentro do software. Isso aqui não é uma panorâmica dos implantes já instalados. Isso aqui é o resultado que eu vou buscar, tá bom? E como é que eu busco isso? Levando o guia em posição, sabendo posicionar bem esse guia. Até numa maxila como o do Avanildo, que tem muito tecido conjuntivo, até a anestesia modifica se você não souber o timer, a maneira como fazer, aplicar essas anestesias para que você não tenha distorção da posição desses guias. Tá bom? Aqui, a cirurgia, porque não interessa pra gente ficar mostrando como é que é essa cirurgia virtual, eu quero mostrar resultado aqui hoje, senão isso aqui vai muito longe, tá bom? Foram instalados no Avanildo 5 Actives e um Replace. Eu usei os implantes aqui que eu utilizei, foram implantes lá, porque o Avanildo já utilizava esses implantes na arcada inferior e não quis mudar. Hoje eu trabalho com Nobel e trabalho com Osten, que são dois. Eu tenho 30 anos de Nobel e 7 meses de Osten. Tá? A Osten também conseguiu me dar um pouco de credibilidade aí dentro do processo. Eu senti segurança de trocar 30 anos de processo. Tá? Mas assim, 90% dos implantes que eu utilizo na clínica ainda são Nobel. Eu não vou misturar pacientes com outras marcas de implante. Se o paciente está chegando de primeira, eu posso até pensar, mas se o paciente já usa um determinado implante, eu sempre vou manter aquela marca de implante. Esse negócio de misturar marcas de implante dentro de um paciente, eu não acho legal. Não é porque você deixou de usar a conexão que chega um paciente de conexão, você vai colocar um outro implante. Não, liga lá na conexão que você tem o kit e continua usando o mesmo processo para aquele paciente. Isso é o que eu ensino para meus alunos o tempo todo. Tá? E a partir do momento que eu instalei os multi-units, olha lá pessoal, agora nós vamos falar de tecnologia de escaneamento, que eu instalei os meus multi-units que eu previamente planejei lá no meu paciente virtual. Olha aí, ó, eu só tinha 6 implantes e 6 medidas de multi-unit, fui lá e instalei nesse paciente. Nem a quantidade de peças que você tem dentro do consultório é bem menor, tá? Lá no mapa eu te ensino a trabalhar só com 2 componentes digitais, 2 intermediários transmucosos, né, que vai te promover uma qualidade gigante para os teus implantes, principalmente pensando em periimplantite. E eu te mostro passo a passo dentro do mapa que você consegue resolver 85, 90% de todo o seu fluxo digital com apenas 2 componentes. Você já pensou? Só 2 componentes, só 2 corpos de escaneamento, só 2 cicatrizadores. A única coisa que muda são os diâmetros das peças, mas só com 2 peças, de uma maneira muito simples, eu te ensino que você vai fazer 95% das próteses digitais dos seus consultórios, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o FUAC. Pessoal, a primeira coisa que eu quero desmistificar. Eu estava lá no Peru, agora em março, num congresso, eu mostrei esse processo lá. Eu não dei aula no congresso não, gente. Eu fui lá porque tinha uns parceiros que estavam lá dando aula, a FF Dental estava lançando a sua franquia lá no Peru. E eu levei esse kitzinho e comecei a mostrar os casos lá dentro do stand da FF. Aquilo lá virou um rolo. Acho que eu tive mais audiência lá no stand que se eu estivesse dando aula. O que aconteceu? Muita gente acha que esse FUARC você vai ter que estar associado com ele o quê? Um processo de fotogranometria. Não. E se alguém falar isso para você, é mentira. Você não precisa de fotogranometria. Você vai fazer próteses passivas com o scanner que você já tem aí, ou com o scanner que você já está terceirizando ou que vai terceirizar dentro da sua clínica. Isso já foi testado com uma grande marca. Eu estou falando de bons scanners, tá, gente? As grandes marcas de scanners do mercado que estão funcionando de uma maneira plena com esse novo tipo de corpo. Ele nada mais é do que um scan board planejado para desdentar total. Por que ele é planejado? Se vocês olharem o formato do FUARC aí, ó, prestem bastante atenção, vocês estão vendo que eles têm 2 tamanhos, tá certo? Um large e um small. O large tem 22 milímetros e esse 22 milímetros não é à toa, tem o porquê ser que não dá pra gente conversar aqui. Lá no mapa você vai ver isso. E você tem o de 17 milímetros, tá? Porque tá mais do que demonstrado que a gente não... O grande problema dos escaneamentos dos pacientes desdentados totais, principalmente os inferiores, que é o grande problema que a gente tem dentro desses tipos de escaneamento, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um protocolo inferior sendo trocado de provisório para definitivo. Isso aí eu vou mostrar para vocês a grande qualidade desse processo, tá? Que é nesse tipo de protocolo que a gente vê que o dispositivo chega mais longe, tá bom? Então,
E vocês vão ver que ele também tem uma anatomia, aonde ele tem, estou vendo pequenos rebaixos no lado de fora. Então, todos esses rebaixos, eles sempre têm que ficar para vestibular dos pacientes. Ou seja, o lado direito no inferior é o lado esquerdo do superior. Então, eu tenho lados nesse processo. Tenho tamanhos e tenho lados. Por que eu preciso ter tamanhos e lados? Para a gente, na hora do processo de escaneamento, não confundir a inteligência artificial do nosso scanner, confundir um lado com o outro. Tá? E ele tem uma série de marcações que, a partir do momento que eu consigo aproximar, estão vendo? Estou aproximando esses full arcs, eu começo a criar uma barra index virtual, uma barra indexada virtualmente. Porque antes disso, o que eu fazia quando eu fazia meu protocolo? Eu usava os scans normais, fazia o escaneamento com esses scans, depois eu unia esses scans formando um index para que lá no laboratório de prótese, através de uma outra peça que a gente tem dentro dos nossos processos aqui, que a gente chama de scanálogo, a gente corrigia isso e fazia um modelo perfeito para que a gente pudesse fazer as nossas peças. Não existe mais passo de index de laboratório, não existe mais nada disso. Se você souber usar direitinho essa tecnologia, você vai conseguir fazer os seus protocolos isdentados totais, inclusive em mandíbula. Vou mostrar para vocês, tá bom? Olha aqui, ó. O que eu fiz aqui nesse momento? Eu não tinha lá meu paciente montado virtualmente já há 2 anos? Aquele escaneamento? O escaneamento que a gente falou, solução do problema, o escaneamento que me dirigiu 2 anos dentro do processo. Lembram lá com a prótese branquinha? Eu simplesmente abro aquele escaneamento, capto o perfil, recorto o perfil de emergência, capto o perfil de emergência do meu paciente. Num segundo escaneamento eu capto o quê? Os meus corpos de escaneamento. Só isso. Acabou, gente. Mais nada. Olha aqui, ó. Eu recortei o perfil de emergência e captei a posição dos meus implantes, tá? No próximo módulo do escaneamento, eu fui lá e captei os meus corpos de escaneamento. Pessoal, para quem não sabe do que eu estou falando, isso aqui são processos dentro, tá, dos módulos de escaneamento que todo scanner fornece para a gente, que vocês também vão aprender como praticar e como criar. Isso aqui que nós vamos fazer, a gente chama de estratégia de escaneamento. Como vocês vão criar a estratégia de escaneamento de acordo com o implante, de acordo com o scanner de vocês, porque cada scanner tem uma maneira de lidar com isso, mas todos chegam no mesmo lugar, tá bom? Então, a estratégia de escaneamento é individual para cada scanner e vocês vão estar entendendo isso lá dentro da nossa comunidade também. Tá tudo lá pronto para vocês, tá certo? E vocês vão fazer esse corpo de escaneamento e vocês vão chegar nesse resultado. Lembra que eu já tinha colhido a mordida? Eu já tinha um procedimento, tá? Vocês vão ter, olha aqui, ó, o meu designer, que eu fiz já há 1 ano e meio atrás, tá? Com o quê? Com o meu perfil de emergência e com o posicionamento dos meus full arcs, tá? Eu vou explicar para vocês como funciona o full arc daqui a pouco. Aí vocês vão ver aqui, isso tudo já baseado também dentro do meu escaneamento de face. Olha aí o resultado. Isso aqui é o escaneamento, gente. Olha aí, ó. E a partir disso eu levo lá pro ExoCAD. E o que é legal? O full arc, para quem conhece matching, para quem já sabe, já mexeu um pouquinho lá, ou já viu alguém lidando com o ExoCAD, tá vendo esse azul todinho em cima do meu full arc? Ele sabe que é o melhor matching que se pode ter dentro de um escaneamento dental, tá certo? É esses os mesmos matchings que os laboratórios conseguem nos scanners de bancada. É só você saber dominar, tá bom? E olha lá, ó, problema, designer, solução. De novo, problema, escaneamento do problema, escaneamento do designer, cirurgia virtual guiada no meio de tudo isso, dentro de um processo de fluxo digital. E aqui embaixo vocês estão vendo o que? Isso tudo se transformando num protocolo provisório em PMMA. Tá vendo? Ó? O designer do meu protocolo. Olha aí. Ó. Inclusive no software no ExoCAD hoje também, através de inteligência artificial, você já tem uma charneira digital, né? Você já tem um processo que você consegue simular, né, as guias dentro do ExoCAD. A gente bota aí o articulador só para dizer que está simulando, na verdade é o software que está simulando tudo isso. Mas isso é uma das coisas que está evoluindo demais. A gente hoje já consegue individualizar os côndilos através de tomografia e com inteligência artificial e o desgaste do côndilo você já consegue ver exatamente o processo de lateralização e anteriorização dos pacientes. Tá bom? Mas não é o que aconteceu aqui não. Aqui foi montado em planos 15/30 de uma maneira pré-programada, tá bom? Aqui o designer do protocolo, né? Como esse paciente é um caso muito especial para a gente fez uma prova estética para ele, também fresada em PMMA. Essa foi uma prova estética fresada em PMMA. Olha bem isso.
tá? Olha aqui, ó, não tem link, isso aqui é PMMA. Isso é só prova, para quê? Para ajuste estético. Pô, se é alguma coisa do prumo, eu fotografo, eu escaneio a face com um sorriso e a gente consegue corrigir no software novamente. E o que eu faço? Também ajuste oclusal, né? Eu vou lá e dou pente fino no ajuste oclusal com essa peça. E depois eu mando essa peça de volta para o meu laboratório, eles vão reescanear e vai trazer a peça definitiva já com o ajuste que você fez. É para isso que isso aqui poderia ter sido feito com impressão digital com resina de modelo, tá certo? Com resina de modelo, não precisava ser um protocolo fresado em PMMA como vocês estão vendo aqui. Tá? Isso não é um passo que vai encarecer o processo. Esse scan face, como foi feito? Ah, boa pergunta, né? Esse scan face que vocês estão vendo aí, eu fiz através de um telefone, um iPhone, tá? O iPhone, a gente já evoluiu esse processo dentro da clínica, não vamos mais utilizar os iPhones, mas hoje para quem está começando é um grande dispositivo. Ele funciona, o pior é que ele precisa ter um iPhone com um processador bom, tá bom? O iPhone, acho que desde o 11, 12, 13 no Pro, ele já tem a câmerazinha 3D, mas você precisa de um bom processador para que você forme essa imagem e consiga captar isso de uma maneira mais rápida, porque senão o sorriso do paciente não se sustenta. Então eu só consegui fazer isso direitinho a partir do iPhone 15. O 15 e 16 funciona muito bem. E o software que a gente está usando nesses protocolos chama-se Quelone Dental. Tá? Para quem quer começar, não vou dizer para vocês, se eu falar para vocês que é um escaneamento facial top, que você realmente você não vai sofrer para posicionar, o posicionamento dentro do software vai ser automático, não é, mas se você souber trabalhar direitinho dentro do ExoCAD, com as imagens de fotografia, o escaneamento de Quelone, vocês vão conseguir indexar isso de uma maneira muito correta. Tá? Então, vale a pena quem tem os iPhones. Eu não sei se o Quelone funciona com como é que chama? Com outro processo lá? Com Android, eu não sei. Nunca parei para pensar nisso, pensei nisso agora. Mas com o iPhone 15 e 16, vocês vão ter esse resultado aí. Boa pergunta. Quem foi que perguntou aí? Quem? Ayrton, espero ter respondido aí tua pergunta, tá? E aqui a prova. Estamos aqui provando, ajustando, né? Levando o processo e junto, olha lá pessoal, junto com isso, a gente fez, lembra que eu mostrei ontem que eu tinha uma Buttman check feito em resina lá no sistema de protocolo, no protocolo passivo feito no modo analógico? Aqui eu também trabalho com uma Buttman check, só que fresado, é uma barra fresada, tá certo? Essa barra, ela é esterilizada, levada em boca só para conferência do index, não é uma barra que vai poder ficar em boca. Então, isso aqui é que nem garfo, faca, colher. Você põe na boca e tira e não fica com isso chupando dentro da boca, que não pode, tá bom? Então, a gente vai lá, faz esse index. O que esse index me fala? Se o modelo que foi feito, se o protocolo que eu estou fresando está passivo, está encaixando. Na carga imediata, pessoal, eu nem preciso que ele seja tão... Aliás, se não for tão passivo, às vezes é até melhor. Mas aqui a gente conseguiu um nível de passividade muito grande, tá? E essa barra mostrou isso para mim. E o que é legal nesse passo aqui, propriamente dito, com esse tipo de procedimento, com esse tipo de indexador, isso aí você pode fazer com paterresin, isso aí você pode fazer fresado com placa, com resina transparente de placa de mordida, você pode fazer do jeito que você quiser. Isso eu faço fresado com metal. Se eu tiver qualquer problema, o que eu consigo? Eu consigo cortar a região do problema, unir com paterresin e continuar andando com esse processo para frente. O que eu faço? Eu faço como a gente fazia nos modelos de exercício. Eu corrijo o meu modelo, a partir do momento que eu corrigi meu modelo, eu levo lá no laboratório, escaneio esse modelo novamente e continuo com o meu processo. Então, ele, além de um conferente da passividade, ele também pode me ajudar a corrigir o processo. Então, se você utiliza o Quelone na captação automática ou manual? Automático, o Quelone, ele tem, pessoal, quando vocês assinarem, o problema do Quelone é que ele tem uma assinatura anual. Ele tem um vídeo lá que explica certinho, passo a passo o protocolo. Eu uso ele no modo automático, e na hora que eu chego na linha de sorriso eu começo a utilizar o dedo ao mesmo tempo, tá? Eu utilizava também um processo automático, e na hora que eu chegava no sorriso lá, eu botava no manual e começava a apertar com o dedinho. Eu percebi que quando eu tiver o modo automático e eu apertar com o dedinho lá na hora do sorriso, me ajuda mais. E outra coisa, não precisa chegar com o Quelone até os 60 captações, entenderam? Com o tempo vocês vão ver que vocês conseguem fazer esse escaneamento e ter um resultado adequado, sem esperar ter os 60 toques lá que ele te fornece, tá? Mas o Quelone é uma tecnologia de meio, tá bom?
bom? Ele não é uma tecnologia que ele pode evoluir, gente, pelo amor de Deus. Eu quero acreditar que um dia a gente vai pegar uma fibra ótica com um iPhone e vai jogar na boca do paciente e o laboratório vai começar a funcionar lá sozinho e já vem um planejamento que isso tudo com inteligência artificial a gente vai começar a melhorar. Eu só estou falando que o que hoje não é a melhor opção de escaneamento de face. Pode ser que chegue, torço que chegue, que vai popularizar isso mais ainda. Eu acho que a odontologia e a implantologia digital tem que ser para todo mundo e que as tecnologias mais acessíveis, mais baratas e que tenham mais acesso a todo mundo, como o Medit Link. Eu acho o Medit Link um exemplo, cara. Por isso que eu uso o Medit na minha clínica. Olha aí, eu estou dando nome aos bois, tá bom? Eu uso o Medit por causa do Medit Link. Além da qualidade das imagens que eu tenho um i700, hoje eu estou usando um i700 na minha clínica, a qualidade que o Medit Link me fornece. E o Medit Link ele é gratuito para todo mundo que queira utilizá-lo. Você não precisa ser dono de um Medit para usar Medit Link. É diferente de outras empresas disso. O Medit Link é o grande software de entrada que vocês também vão aprender isso no mapa. Tem lá todas as aulas sobre Medit Link, como fazer enceramento, como captar imagem, como cortar dente, como preparar dente através do Medit Link, como fazer provisório. Temos essas aulas também dentro do mapa da implantodontia digital, que você vai ter um software que é completamente gratuito e resolve um monte de coisas. Você precisa de um provisório imediato, o Medit Link faz para você, tá certo? Vou desmontar uma prótese fixa, ele faz um casca de ovo para você em 10 segundos. Preciso de uma placa de mordida, 10 segundos você tem uma placa de mordida feita com inteligência artificial e totalmente gratuita. O único módulo do Builder que só funciona não pago para usuários de Medit é o Model Builder, tá? O Model Builder, né, que é a construção do modelo, na placa não, tá? Construção de modelos hoje, ele está cobrando uma anuidade aí, mas é muito barato também para você poder fazer modelos à vontade dentro do consultório. Para quem é usuário do Medit, é completamente free o Medit Link. Não sei se isso vai continuar, mas eu vejo essa comunidade do Medit Link crescendo assim exaustivamente hoje. Tanto é que o Medit hoje eu garanto para vocês que por causa do software Medit Link é o scanner mais vendido do Brasil. E também tem condições muito boas dele dentro do mercado. Tá? Vamos indo. Tá aqui minha barra. A prova da barra, gente. Como é que eu sei que essas barras são passivas? Primeira coisa, todo mundo está acostumado, quem está acostumado a utilizar a barra sabe que a gente tem que apertar o parafuso, ele tem que ir descendo, até bater no fundo, sem você sentir resistência. Isso é o teste número 1. E dá uma olhada que essa barra está muito distante, que eu estou na região quase entre canino e primeiro. Eu tenho toda uma região anterior aqui, ó, e uma barra indo de um lado para o outro. Com essa distância, no meio dela a gente sabe que ela pode variar, tá certo? Segunda coisa, quando a gente coloca a barra, principalmente com essa distância, você vai ver que ela clipa, né? De um lado e encaixa do outro. Ela faz plec. Você sabe que ela chegou. E a terceira coisa são as radiografias, tá bom? Tá aqui, ó. O Medit, quando é selecionado o escaneamento sobre scan, ele exporta a malha dos scans separados do modelo. Você faz dessa forma, você faz um scan único, exporta o modelo e o scan quadro. Eu sempre uso todos os módulos. Quem que é? O Felipe. Oi, Felipe, tudo bom? Eu sempre sigo todos os módulos. Tem gente que prefere já escanear dentro dos módulos de boca, né, que a gente escaneia. Isso é uma técnica também que pode ser feita no FUARC. Você colocar, na hora de você digitalizar a cabeça dos implantes, né, você fazer o teu perfil de emergência, o teu escaneamento da mandíbula, da maxila, você pode colocar o FUARC, fazer o escaneamento com o FUARC, recortar o FUARC na imagem, tá certo? E captar a cabeça dos implantes, e daí você abre um módulo de escaneamento de Scambori, você abre lá o módulo Scambori e recapta esses. Isso é uma técnica, tá? Pode fazer desse jeito. Eu não faço desse jeito, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que eu troco protocolo definitivo, protocolo provisório para o definitivo, tá? Ô Felipe, vê se você entra no grupo e entra lá dentro do Zoom, que a gente vai conversar bem isso depois aqui quando acabar a live. Entra lá no grupo, clica aqui na BIOS, tá? Você vai conseguir entrar, lá tá o link, já tá o link do Zoom, que eu estou usando o Zoom aqui, e depois que acabar aqui eu te mato todas as dúvidas, sem problema nenhum, tá bom? Vamos indo, entra lá, Felipe, a gente conversa lá, senão não acaba aqui. Vamos indo, ó, aqui sim é o que? O nosso protocolo que vai para a boca, tá? Ele foi um protocolo já maquiado, é um protocolo fresado sobre link, tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui o link, tá vendo? Link sobre implante, tá? E a partir desse momento, com o link, eu vou instalar o meu protocolo provisório no meu paciente, tá bom? Olha aqui instalando o protocolo provisório, já definido, já com todos os processos de ajuste, tanto estético quanto cruzais feitos já no primeiro protótipo.
E aqui o resultado final do caso do Avanildo, utilizando um planejamento feito quase 2 anos depois. Entendeu? Por isso que eu digo que aqui na implanta, nada que a gente faça é descartável. A gente pode olhar todo o nosso fluxo novamente dentro do processo. Tá bom? Olha o resultado, tá? Como é que eu faço aqui para mudar aqui? Tem que abrir outro caso. Arquivo, abrir recentes labels, FUARC. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês realmente o potencial do FUARC, tá? Então, preparem-se que agora vocês vão ver o potencial do FUARC, tá bom? Que é realmente a troca de um protocolo provisório por um protocolo definitivo e melhor, na mandíbula, tá? Então presta atenção aqui numa coisa. Já expliquei, isso aqui era um scan intraoral que eu eu utilizo esses scans dentro do meu kit de FUARC. Eu também tenho esses scans intraorais tradicionais, não vamos chamar de tradicionais, é de um outro designer, porque a gente só usa FUARC quando a gente tem implantes muito distantes. Quando os implantes são muito próximos, o indicado é o scan intraoral tradicional que a gente já conhecia há muito tempo. Então, se você for montar um FUARC aí dentro da tua clínica, comece com um kitzinho básico, onde eu tenha 2 FUARCs large, 2 FUARCs pequeno e 2 escambores tradicional aí que a gente já está acostumado a ver. Todos para multi-unit, todos para mini pilares. Tá? FUARC não existe para outro componente a não ser mini pilar, tá bom? Vamos andar aqui. Olha aqui, esse é um paciente de 95 anos, gente. 95 anos que, acreditem se quiser, é professor de tênis 2 vezes por semana. Ele vai dar aula de tênis para molecada. Ele é federado, ele participa de campeonato, tá bom? Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano ele vai lá para um campeonato, né? Ele dá um saque lá, ganha medalha de ouro porque não tem ninguém para competir com ele na categoria dele. Mas ele tá lá, ele incentiva, ele briga e ele a grande paixão da vida dele é o tênis, tá? Ele já assistiu jogo de tênis pro mundo todo, sempre investiu muito nisso, tá bom? 95 anos, olha o exemplo de vida. Então como é que eu trabalho? Tá? Eu vou falar para vocês agora qual é o meu protocolo para construir uma prótese passiva trocando um provisório de carga imediata imediato. Viu lá o Avanildo? O Avanildo daqui 4 meses ele vai voltar aqui para a clínica e eu vou fazer exatamente isso que eu vou mostrar para vocês para poder produzir um protocolo de zircônia para ele superior e no inferior a gente vai fazer um protocolo em PMMA. E eu vou fazer isso ao mesmo tempo. Vai acompanhando. Todo mundo que estiver na minha comunidade vai ver o caso do Avanildo até o finalzinho. Vou estar mostrando isso aí para vocês, tá bom? Então, como é que eu faço isso hoje? Na hora que o paciente chega com o protocolo, a primeira coisa que eu faço, gente, é remover o protocolo do paciente. Se tiver, no momento, já fazer uma manutenção, limpar bem esse protocolo, né, para que a gente tenha um bom escaneamento, uma boa qualidade de escaneamento. Eu tiro esse protocolo e faço um escaneamento manual, com ele na minha mão, dentro do módulo, vou lá no Medit, vou lá no scanner que eu estiver usando, abro um módulo de situ, pré-preparação, cópia biogenética, genérica, cada um tem um nome lá. A Protet conhece como situ, a gente conhece como pré-preparação ou cópia biogenérica. E faço um super escaneamento desse protocolo na minha mão. Porque eu preciso de todas as informações desse protocolo que eu estou trocando para mandar para o laboratório. Então, esse escaneamento ele tem que ser criterioso e não deve ser na boca do paciente. Abri módulo de pré-preparação, escaneei o protocolo na minha mão, não preciso usar scan análogo, não. Você não precisa misturar 2 técnicas, cada uma tem a sua. O scan análogo tem sua indicação, funciona bem demais, chegou muito antes do FUARC, utilizamos muito nos últimos 2 anos, mas agora, né, a gente tem uma solução nova, que é mais fácil. Tá? Então, o que acontece? A partir do momento que eu escaneei esse protocolo na minha mão, eu devolvo ele na boca do meu paciente. Vou lá e aparafuso esse protocolo novamente. Tá certo? E vou colocar pontos de referência se necessário. Um rebordo como esse, que é muito baixo, que você mexe com o lábio do paciente e toda a mucosa se movimenta, você precisa criar em pontos fixos, pontos de início de escaneamento. E é o que eu fiz, eu botei 3 pontos de resina aí, estão vendo? Como é que eu faço isso? Hoje, eu já melhorei isso através de adesivos de fotogranometria, que vem de qualquer site de escaneamento por aí. Você passa um pouquinho de Super Bonder e cola, é assim que eu estou utilizando. Ou como eu fiz aí no Senhor Leção, onde eu recortei um pedacinho de resina na foto, coloquei em cima de um vidro, para que ela tenha uma superfície retinha, polimerizei e também colei com metacrilato. Pessoal, quando vocês estiverem na clínica, não fala Super Bonder. Não use esse nome que o paciente vai... Apesar que o Super Bonder não faz absolutamente nada dentro da boca, tá bom? Você colocou esses 3, mas tem que ser colocados em pontos que onde você mexa
com o lábio e esses índices não se movimentam, tá bom? Daí o que eu faço? No inferior eu capto somente a vestibular. Esquece a lingual, não tenta escanear a lingual que você só vai fazer besteira. Esquece a lingual. Vai e capta muito bem a vestibular com esses pontos de indexação. Tá? O próximo passo eu vou lá, mudo a minha janelinha de escaneamento e vou para antagonista, né? Lembra? Eu coloquei o implante de volta, captei, tirei o protocolo, captei o protocolo na mão, parafusei de novo, capturei a vestibular com os meus marcadores. Agora eu vou para o antagonista, terminando o antagonista eu vou para o módulo mordida. E vocês vão ter essa imagem aí que eu chamo de pré-preparação do meu paciente. Tá? Essa é a imagem de pré-preparação das zonas do meu paciente, tá bom? Vou mandando aqui, olha aqui a pré-preparação, tá? Eu botei várias visões aqui para vocês verem, ó. Aqui não sei se vai virar tudo, ó. Vocês podem ver que atrás eu não escaneei nada, é um oco, tá certo? Na minha malha nesse momento. A partir disso eu vou captar o que a gente chama de perfil de emergência, aonde eu removo o protocolo. Estão vendo aqui, ó, que nesse caso específico 2 dos meus marcadores caíram? Se eu não conseguisse captar esse perfil a partir desse primeiro marcador, eu tinha que voltar tudo para trás e voltaria tudo para trás novamente. Tá? Não tentem ficar montando malha. A inteligência artificial vai montar, vai chegar numa hora que ela fala assim, é isso aqui, acabou, vai deixar tudo verde e você vai estar levando a malha errada. Tá? Então, se esse último ponto tivesse caído, eu voltava com o escaneamento totalmente para trás. Apaga tudo e começa de novo. Tá? Você só não vai apagar o antagonista, né? Para escanear novamente. Mas o perfil, pré-preparação, você começa tudo novamente. No meu caso, com um aqui, esse processo, vocês perceberam que eu faço marcadores grandes e de formatos diferentes? Isso também é importante. Tem gente que tem mania de colocar uma bolinha. E tem gente que quer usar aquele negócio de proteger a gengiva no clareamento. Top Gun, não funciona isso, gente. Você tem que ser, a resina tem que ter um espaço para que o scanner reconheça e você colhe ela numa região que não vai te atrapalhar na confecção da prótese e que não tenha movimento. Tá? Ó, já estou falando demais aqui, estou entregando o leite todo para quem já mexe com escaneamento aqui. Você vai aprender isso tudo lá dentro do mapa também, tá? Tá tudo bem descritinho lá para vocês. Todas essas tecnologias de escaneamento. Então olha aqui, ó, como é que fase que eu tô aqui agora? Eu tenho minha pré-preparação e tenho meu perfil de emergência, muito bem escaneados. Aí sim é que eu vou entrar com os meus FUARCs. O FUARC, gente, tem todo um processo de aprender a captar eles. Mas a dica que eu dou para vocês aqui é treino. É como tudo que a gente faz é aprender a treinar sobre esse processo. Primeira coisa, os FUARCs não podem encostar um sobre o outro. Não podem encostar um sobre o outro. Esquece, os FUARCs não devem se encostar. Eles têm que ter espaço. Segundo item, você tem que captar toda a cabeça do FUARC. Toda essa história ela tem que ser muito bem captada. Você não precisa se preocupar com as perninhas embaixo. Você precisa captar essa cabeça enorme do FUARC, que é nela que vai ser feita a indexação. Vocês vão ver, quando vocês pegarem uma peça dessa na mão, você vai ver que ela tem vários pontos de indexação que a inteligência artificial dos softwares de design hoje vão reconhecer isso automaticamente. Não é só mais um chanfruzinho como a gente tinha no Scambori anterior. Agora não, a gente tem um corpo inteiro, uma superfície muito maior para fazer o index. E você não vai depender, presta atenção, você não vai depender mais do escaneamento de perfil de emergência para que você forme a imagem de escaneamento. Tá certo? A imagem, a indexação das peças dentro do fluxo digital, dentro do software design, a confecção dos modelos, dos links e posicionamento dos análogos vai se dar somente através da indexação dessa, vamos falar assim, união de barra digital. É uma barra digital indexada. Nada mais do que isso. Não tem nenhuma outra tecnologia aqui dentro do processo a não ser o scanner que você já usa. Por isso que eu falo que é demais. Tá certo? O investimento é a compra de um Scambori para poder fazer protocolo digital, tá? Olha aí a captação do FUARC pronta aqui e aqui todo o processo montado, né? Pré-preparação, antagônico, perfil de emergência e o FUARC. Tá aqui toda a imagem pronta para ir para o laboratório de prótese. Tá bom? Vai lá para o designer. Isso aqui é o Situ. Do Situ ele vai começar a construir um modelo e indexar os análogos. Tá? Olha aqui, já os meus análogos posicionados e posicionados agora com FUARC, tá bom? E associado ao
Face Scan. Tá aqui, ó, a gente já tá conseguindo trabalhar com o Face Scan, tá bom? Olha aí que legal, tamo bem, tá? E hoje, se não fosse o tal, pessoal, a gente fica, eu coloquei na inteligência artificial para saber se era EBAR ou IBAR. A inteligência artificial, eu uso uma inteligência artificial aqui que é própria para esse tipo de pesquisa, chama Manus, tá? E essa inteligência artificial me provou que tem que ser EBAR, que IBAR é um nome próprio do Blender for Dental, tá bom? Se vocês quiserem saber mais, vocês botam lá e fazem a mesma pergunta do que eu. Então eu não sabia se eu colocava IBAR ou EBAR, mas o Blender for Dental chama quem foi que desenvolveu esse processo, que é um software de designer também que a gente usa para fazer especificamente os IBARs. O Exocad já está fazendo isso na próxima versão. A gente chama de IBAR, tá bom? Então isso aí eu coloquei o E, o I, vocês escolhem o nome que vocês quiserem. E o que eu fiz aqui? Eu fiz o designer. Estão vendo aí? O designer do protocolo. Vocês prestem atenção que aqui nesse designer, inclusive, os parafusos estavam saindo para o vestibular. Isso foi corrigido no CAD depois através de um processo de CAD na fabricação da barra. Tá? Isso aí, quem quiser saber como isso funciona, tem que entender de Exocad. Tá? Não é o processo aqui. E a partir disso, pessoal, presta atenção numa coisa. Esse aqui foi o caso 0. Foi o primeiro caso que eu fiz. Não foi o Avanildo, não foi nenhum outro caso. Foi esse caso, né, que a gente queria testar realmente se a prótese era passiva. Quero que vocês prestem muita atenção daqui para frente. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ver quem é que enxerga o que aconteceu aqui dentro desse processo. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Eu fiz esse modelo de prova, foi impresso aqui na minha clínica. Foi impresso com o quê? Com resina de modelo. Por quê? Porque eu vou levar para lá só para fazer prova estética e ajuste oclusal, tá? E aqui, ó, tá aqui. E aqui foi o primeiro abutment check que eu fiz usando a tecnologia FUARC. Tá bom? Esse foi quando o processo estava em fase de designer, né, para a gente chegar no designer perfeito e tal. Eu fiz com FUARC de pré-preparação, FUARC de pré-projetos, né? A gente havia já feito uma barra e parafusado no paciente, já via que a tecnologia ia andar, tá? Mas esse aqui foi o primeiro caso que eu apliquei, eu construí uma prótese, tá bom? Isso aqui é o abutment check que eu fiz também para esse caso. Isso aqui foi o primeiro abutment check que eu realmente vi o potencial de como isso funcionava e eu levei isso para a sessão, né? Se vocês, vamos falar em tempo, eu tive uma sessão de 50 minutos para fazer o escaneamento e agora eu tenho mais uma sessão de 40, 45 minutos para fazer as provas e os ajustes. Tá? É um protocolo de 5 implantes. Olha aqui, ó, a prova, tá bom? Mordida, ajuste oclusal e aqui o meu abutment check já instalado aí, pronto para ser usado. Tá bom? Olha aí o meu abutment check. Pessoal, isso aqui foi um marco muito importante desse processo, porque faziam 21 anos que eu estava correndo atrás desse resultado dentro da minha clínica. 21 anos que eu estava correndo e desenvolvendo processos dentro aqui de clínica, conversando, estudando, procurando, né? Para que eu conseguisse fazer um protocolo somente com meios digitais. Não somente com meios digitais, não, porque a gente faz modelo, a gente ajusta, tem tudo isso, mas produzido todo em máquina, vamos falar desse jeito, e ajustado em boca. E olha isso aqui, gente, olhem bem, essa foto aqui, vocês estão olhando, vocês devem estar achando com uma qualidade muito ruim, muito ruim. Por que eu coloquei exatamente esse slide, essa foto nesse slide? Porque foi no momento, como eu tenho a panorâmica lá na clínica, né, lá me dando suporte na clínica, eu coloquei o FUARC, levei o paciente para a panorâmica e fiz essa panorâmica. Na hora que eu fiz essa panorâmica, eu vi esse assentamento, eu fotografei isso da tela do computador da panorâmica. Na tela da panorâmica digital, eu fiz essa foto, né, para poder mandar para o Flávio da FF, que é o CEO da FF, para ele ver o resultado, né, junto comigo, né? Tá todo mundo ansioso para ver esse caso. E no final, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Dá uma olhada na foto, vocês vão ver que esse paciente só está com um parafuso do lado direito. Quer prova maior do que essa? Se alguém tem dúvida, vem para cá, vem comigo aqui que eu te mostro e provo para você furar mais. Se você souber dominar um fluxo, se você souber montar a imagem, se você entender do que o teu técnico de prótese precisa, você vai ter esse mesmo resultado. Tá? Depende só hoje para você fazer o protocolo, depende só do seu conhecimento básico de odontologia e implantodontia digital. Só. O resto tudo você tem à sua disposição. Olha lá, um único parafuso, gente, único parafuso certinho e colocado aí, tá? E produzindo uma prótese extremamente passiva. Aqui já é foto isso aqui já é a panorâmica digitalizada, tá certo? Eu fiz 2 panorâmicas, eu fiz uma com um parafuso e outra com 2 parafusos para vocês terem certeza do aceitamento dessa barra.
tá? Aí voltou lá para o designer, construímos nós. Quem quiser saber mais o que é EBAR, tem todo um processo lá dentro do mapa. Quem quiser saber mais sobre EBAR, fala comigo aqui no Zoom, depois que a gente terminar a live. Tá bom? E aqui um processo de quê? De fresagem. Isso aqui é um PMMA já turbinado, é um PMMA com carga de vidro, já com carga cerâmica dentro dele, te dá esse resultado maravilhoso. Ele não é fresado com brocas metálicas, né? Ele é fresado com brocas de diamante. Que hoje é o que eu falo, gente, tá vindo aí, presta atenção, hein? Tá vindo agora os PMMAs com carga de grafeno, aonde você não vai mais precisar usar o link. Só um parafuso um pouco mais, vamos dizer, um turbinado, um processo novo que está chegando, ou seja, até os links nós já vamos ter PMMAs com uma carga de grafeno que a gente não vai precisar nem utilizar os links, a gente vai conseguir fresar o protocolo inteiro e aparafusar direto sobre os mini pilares, tá? Isso aí é o próximo passo que eu estou falando. Os materiais também estão evoluindo muito e num tempo muito rápido e você tem que acompanhar isso. Você precisa estar dentro de uma comunidade que te forneça esse tipo de acesso, tá? Você vai estar acompanhando isso em tempo real, tá bom? Vamos indo. Olha aqui o IBAR pronto, cimentado, né? Tanto a supraestrutura, que foi feita em PMMA, como a infraestrutura, que foi feita em cobalto cromo. Isso aqui foi cromo cobalto. E a peça instalada aqui no seu label, dando um resultado final e uma qualidade de vida muito grande aí com o paciente de novo. Gente, veja só como eu submeti esse paciente de novo. Você acha que um paciente desse de 95 anos ia conseguir vir 5, 6, 7 vezes no consultório para você fazer um protocolo passivo para ele? Você acha que você ia conseguir? Que esse paciente viesse, ele não tem mais paciência, ele não tem mais saúde, ele não quer mais pegar carro, tá? Ele quer andar de motorista, ele quer ter qualidade de vida, ele quer jogar tênis. 95 anos em 3 consultas. É isso que eu quero que vocês façam, é isso que o mapa da implantodontia digital vai te ensinar a caminhar, tá bom? É isso aí que a gente vai estar conseguindo, é isso aí que eu quero te entregar com todos os processos que eu digitalizei dentro da minha comunidade, dentro do mapa da implantodontia digital, tá certo? Olha aqui o resultado final do IBAR instalado, né, em cima foram 5 replays que foram utilizados aqui, tá? Sob mini pilares com um processo Conical Connection de 16 graus, tá bom? Então, para terminar, eu quero mostrar para vocês. Tá, volta aqui para Vanildo. Se eu não fizesse isso, eu ia estar negligenciando todo o meu marketing aqui. Peraí, eu prego aqui no negócio. Tá. Eu tenho que fazer para vocês o que a gente chama de oferta. Olha aqui, pessoal, a partir desse momento a comunidade está aberta, tá? Como todo mundo, né? Eu fiz 11 lives durante 14 dias, criando todo um conteúdo para vocês, completamente gratuito, que lá vocês vão entender que vocês vão estar dentro de uma comunidade de quem realmente faz cirurgia virtualmente guiada, com assessoria das empresas e de todo um processo indexado e pronto para você ter sucesso, tá? Então esse recado aqui é para você que está pensando em mudar, em virar a chave para odontologia digital, tá? Tá aí criado o mapa, fiz todo um esforço, fiz isso com muito carinho, tá? E por que eu quero com o mapa da implantodontia digital? Eu quero criar isso para você de uma forma bacana, honesta e vem cá, você não está comprando um curso virtual para você ficar assistindo que nem Netflix, tá? A gente vai estar o tempo todo ajudando vocês em tempo real. Se não for comigo, é com a minha equipe ou com o meu avatar. Nunca vocês vão ficar desassistidos, tá bom? E assim, né, eu fiz aqui, né, como todo mundo, né, que a gente está lançando esse curso, lembra que a gente fica assistindo aquele videozinho lá no feed? Eu acho que vai continuar rolando, porque a gente está gravando essa live, né? A gente vai usar isso aí na nossa página de vendas. Então, para os 5 primeiros, agora, né? Tá aberto já? Pode ir? Já tá no ar? Para os 5 primeiros que entrarem agora através do link ou lá na Hotmart, pelo link vai estar no link do grupo. No grupo. Não é direto na Hotmart. Não, no grupo vai estar na sua bio e tá no... Então, vai tá chegando na live, vocês vão ter um QR Code aqui, vai estar no grupo, tá bom? Que quem tiver lá dentro do grupo, quem não tiver, entra, clica aqui na minha bio, entra no grupo de WhatsApp. E onde vai? E na minha bio também, vai estar lá. Nesses 3 lugares você vai ter acesso ao curso. Se vocês forem direto na Hotmart, vocês vão pagar mais caro. Não adianta você procurar mapa da implantodontia digital, porque o bônus está aqui e a oferta está aqui só dentro daqui do meu Insta, dentro aqui do nosso universo. A Hotmart, por lá vocês vão pagar mais caro.
tá? Tem que ir por aqui, que aqui é que está a oferta. Tá bom? Os 5 primeiros que comprarem, eu vou estar fazendo um planejamento junto com essa pessoa ao vivo, através do Zoom, tá? Para que ela consiga ajudá-la a realizar primeira cirurgia virtual guiada. Ou seja, ela vai lá, maratona, entende, faz, entra comigo, manda os STLs, manda para mim todos os DICOMs, os escaneamentos faciais, e eu vou estar planejando junto com vocês um caso, seja lá o implante, o kit que você estiver usando, eu vou te assessorar, desde que seja um implante, né, que seja nacional, ou dos principais importados que a gente tem aqui dentro do nosso fluxo digital. Tá bom? Isso aí são para os 5 primeiros compradores, pessoal. Não dá para ser mais do que 5, tá bom? Aí vamos aumentar aqui nosso bônus para os 100 primeiros. Ó, de 5 eu passei para 100, tá certo? A gente... Foi, bem. Oi? Pessoal, presta atenção aqui, ó. Eu sei que tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade com o uso de tecnologia, eu tenho dificuldade em entender todos os processos de computador, de scanner, de processo. A gente vai criar 12 salas de aulas e vamos cuidar pessoalmente de cada um desses 100 primeiros, tá? Então eu tô falando de 105. Os 5 primeiros já vão ter isso, direto comigo. Os outros 100, a gente vai abrir lives e aulas para ensinar, não é cirurgia virtual guiada, não é uso de software, é como é que liga o computador, como é que cria um arquivo, como é que salva todos esses arquivos numa nuvem, como é que você constrói uma estrutura para que você controle esses pacientes dentro da sua clínica, tá? Nós vamos te orientar qual computador é legal para você adquirir, para que você consiga trabalhar com todos os softwares, tá? A gente vai te falar, ó, pessoal, vocês precisam dessa configuração mínima, desse tipo de máquina, para que vocês consigam começar a trabalhar de uma maneira correta, tá? E essas aulas vai ser aquelas que a gente vai pegar na mão, ó. Liga o botão, aperta o botão, cria uma pasta. Isso aqui é a área de trabalho, isso aqui é nuvem, isso aqui é a maneira que você vai guardar na nuvem para que você não sobrecarregue tua máquina, para que você tenha todos os pacientes organizados na sua clínica, todos os seus pacientes virtuais montadinhos para que você consiga daqui para frente dentro da implantodontia digital ir armazenando essa história desses pacientes lá dentro de um HD virtual lá na nuvem, que você tenha isso sempre à tua mão sem perder nenhum dado, tá? Então eu vou te ensinar o beabá, tá? Pessoal que tem pouco conhecimento com tecnologia, tá? Essa é a oportunidade, a gente vai pegar na mão de vocês e vai te mostrar direitinho como esse processo é feito. E o melhor bônus de todos, isso aí é para a comunidade toda. Esse é o melhor bônus, pessoal. Todo mês eu vou estar abrindo um Zoom dentro da comunidade. Se a comunidade crescer mais, né? A gente não vai conseguir usar o Zoom, a gente vai usar outro tipo de técnica virtual para que a gente consiga colocar todo mundo, o máximo de pessoas dentro desse processo. Eu vou estar abrindo lives onde eu vou estar tirando dúvidas, eu pessoalmente. O meu pessoal, tá? O nosso Instagram, a nossa comunidade, os nossos grupos de WhatsApp vai estar te ajudando o tempo todo. Tá bom? Tudo que a gente puder responder ali vai estar. Mas eu vou estar lá uma vez por mês presencialmente. Tá? Vocês vão ter essa programação a partir de outubro, novembro, janeiro não, esquece, janeiro não, a gente vai pular janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. E quando a compra desse pacote, você vai conseguir ter 12 meses dentro dessa comunidade. Tá bom? Então, se você comprou em setembro desse ano, em agosto desse ano, você vai ter vocês vão vendo essa comunidade crescendo até setembro do ano que vem. Daí eu vou te falar, ó, se você quiser renovar, você renova e vai continuar comigo com toda essa infraestrutura que eu tô começando a montar para vocês, porque eu quero atingir muita gente. Eu quero fazer a odontologia digital ser o mais democrático e a mais acessível possível. O preço que eu coloquei aqui é o preço mínimo de coração para vocês, gente. É o preço mínimo que eu consigo manter toda essa estrutura. Porque não adianta eu te vender um curso que não vai te dar base e que não vai te assessorar. Então é o preço mínimo que eu vou estar lançando isso daqui para que você consiga participar desse processo. Tá bom? Vamos continuar? Então, o que você vai acompanhar dentro desses encontros mensais? Quais são as tecnologias que estão vindo? Qual é o futuro da odontologia e implantodontia digital? E o melhor, tá? Eu vou te ajudar com todas as suas dúvidas. Tá? De uma maneira legal, bacana. Se eu vejo que é uma dúvida muito comunitária dentro dos nossos grupos, eu vou lá e vou esclarecer essa dúvida para todo mundo de uma maneira bem democrática, tá? Pegando na mão, tá? E eu fiz uma garantia diferente. Eu pensei, falei, eu vou fazer, porque
porque eu tenho certeza do produto que eu estou entregando. Tá? Eu vou dar 90 dias para você maratonar o mapa por completo. Não é só ser... Toda garantia, gente, todo produto, infoproduto vendido, não interessa se você comprou na Shopee, se você comprou na Rolex, se você comprou na Hotmart. Por lei, no Brasil, você tem que dar 7 dias de garantia. Quem falou que está te dando garantia de 7 dias é mentira, ele é obrigado a fazer isso. Aqui não, a gente vai dar 90 dias para você maratonar. Se você não tiver segurança, não é você planejar e criar um guia, não. Se você não tiver segurança e aprender a corrigir, né, e saber se aquele processo de cirurgia virtual guiada está certa para você, está certo isso daí, eu vou entrar com você e vou fazer esse planejamento contigo. E mesmo assim, se você não conseguir andar com o processo, olha lá, pessoal, vocês estão vendo que você tem que cumprir comigo algumas etapas. Você tem que maratonar todo o curso no máximo em 90 dias. Senão essa garantia aqui já acabou. Se você não assistir o mapa da implantodontia digital, e não vem com essa história de ligar e deixar, porque a gente sabe quando você está assistindo. Hoje a inteligência artificial lá na Hotmart fala, esse cara ligou e o negócio está rolando. Ou ele está gravando. Se vocês gravarem, vai sair imagem, não vai sair voz. Tem mais essa. Vocês vão ver. Se vocês entenderem, se vocês conseguirem ler lábio, pode ser que funcione, tá? E se você não conseguiu, eu vou te dar mais 60 dias para fazer essa cirurgia, tá bom? Então são 90 mais 60 para você fazer uma cirurgia de unitário com a minha assessoria, tá? Minha e da minha equipe. Aí eu vou devolver metade do seu dinheiro e mais R$100 de caixinha. Por que eu não vou devolver 100%? Porque aí eu não consigo manter essa estrutura, tá certo? E para quem realmente mostrar para mim que cumpriu isso tudo e realmente está com dificuldade, se conversar comigo direitinho, leva o 100%. Tá bom? Promessa, isso aqui é promessa pessoal minha. Eu nem conversei, tô dando o 100% aqui para vocês. Tá feito? Então tá, pessoal, tá aqui o meu QR Code, tá bom? O valor do curso, se você entrar na Hotmart hoje, vocês podem conferir lá, vocês vão ver que ele custa R$3.500. Nós estamos... Tem prazo isso, gente? Só para quem tá... Uma semana? Não é pouco não, deixa mais. Sei lá. Vamos... 14 dias, pronto, não posso fazer mais do que isso. 14 dias, você vai conseguir comprar por R$1.997 dividido, hein? Até 2 vezes ou 10? Bom, estamos na dúvida aqui, desculpa aí, tá? Que eu estava tão preocupado aqui com a montagem, tem algumas coisas que eu só estou pensando agora. De tanto que eu trabalhei para que isso fosse um sucesso aí na vida de vocês, tá bom? Que realmente mudasse, criasse uma... é 12 vezes de 206,54, acabei de ver aqui no link. São 12 parcelas de 206,54, 12 vezes, tá bom? Então, pessoal, quem não tá no time, quem acha que não tá na hora ainda, ou por algum problema não tem esse recurso financeiro agora, eu deixei muita coisa gravada para vocês aí. Muita informação. Lá já vai te ajudar muita coisa para você amadurecer tua forma de pensamento. Então não deixe de entrar aqui na nossa bio, não deixe de participar do nosso grupo de WhatsApp, que você vai ter acesso, inclusive, a essa aula, tá, de FUAC, que é a grande tecnologia do momento da implantodontia digital. Tá bom? Você vai ver todo um trabalho de vida em cima de um processo. Todo um trabalho de vida. E lá, se vocês entenderem, se vocês só assistirem essas 11 lives, essas 11 horas que eu criei de conteúdo para vocês, vocês vão fazer um professor ficar muito feliz de verdade. Tá bom? Então é isso. Tá aqui o QR Code. Tem mais alguma informação? Acabou? Não tem? Não tem mais nenhuma informação? Tá aí, tá montado, a infraestrutura tá pronta. Eu quero que quem puder, pessoal, eu tô vendo que tem gente aqui me perguntando, que já escaneia, já faz fluxo digital, tá aqui aprendendo. Por favor, quem já tá dominando esse processo, me ajuda a divulgar aos colegas, aos parceiros das empresas de implantes, das empresas de componentes, todos os meus colegas, meus ex-alunos que quiserem participar disso, quem não virou a chave pro fluxo digital ainda, vai mapear. Lá não é maratonar, lá vai mapear lá no Sorato Flix, que vocês vão ter uma série de informações que vai abrir a mentalidade de vocês. Fiz com muito carinho, gente, e de uma forma muito democrática. E eu quero estar o tempo todo do seu lado, tá? Eu, a minha equipe e o meu avatar, tá bom? Forte abraço aí no coração de todo mundo. Foi bom demais estar aqui com vocês. Quem quiser entrar agora aí e pular lá para dentro do Zoom, eu vou estar conversando com a galera do Zoom, tá bom? Matando as dúvidas dela, como eu falei para vocês, eu fiz todas as quintas-feiras durante essas 11, aqui as lives não tem o que a gente conversa no Zoom. O que a gente conversa no Zoom não tem nas lives editadas aí, gravadas. Porque quando eu termino a live, eu desligo a live, eu vou estar lá com o pessoal do Zoom, respondendo todos os processos e todas as dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Isso aqui é o André Sorato, é assim que eu faço e é assim que eu quero te ensinar.
quero te ajudar a mudar de vida, eu quero te ajudar a ter mais conforto, eu quero te ajudar a ter mais clientes e também faturar mais dentro do teu consultório.